Shalom, bom dia, graça e paz. Podemos ficar de pé nos nossos lugares? Só baixar aqui um pouquinho o som. Está aqui uma coisa hoje que não está operacional. Estou a ouvir coisas que não gosto. O Senhor diz-nos na sua palavra, no Salmo 136, coisas muito interessantes. O Senhor diz assim: rendei graças ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Deus dos deuses, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Senhor dos senhores, porque a sua misericórdia dura para sempre. É o único que opera grandes maravilhas, porque a sua misericórdia dura para sempre. Amém. Senhor, nós hoje estamos aqui celebrando a vida que nos dás, ministrando o nosso louvor a Ti, porque Tu és o Deus, como diz no Salmo 136, cuja misericórdia dura para sempre. Então nós Te glorificamos nesta manhã, nós declaramos que és o nosso Deus, declaramos que és o nosso Senhor, declaramos que és o único digno de louvor, de honra, que és o único que merece ter o nome exaltado, que é o único que merece que possamos levantar as nossas mãos e adorar-Te, que és o único que merece que nós possamos declarar com a nossa voz, com a nossa boca, a nossa dependência de Ti, Senhor. E isso nos faz hoje ter alegria. Não interessa a dificuldade de ontem, não interessa o problema que se poderá levantar amanhã. Hoje é dia de alegria, porque o Deus Todo-Poderoso, cujas misericórdias duram para sempre e que se renovam sobre as nossas vidas, está presente no nosso meio. Senhor Espírito Santo, entregamos este tempo de celebração nas Tuas mãos. Vem ajudar-nos a orar, vem ajudar-nos a celebrar, vem ajudar-nos a levantar um altar de adoração aqui ao Senhor que possa honrá-lo. Nós declaramos céus abertos sobre este lugar, declaramos que a vida do Deus Todo-Poderoso seja aqui presente neste lugar e possa impactar cada um de nós. Eu oro declarando que ninguém sairá daqui da mesma forma que chegou. Eu oro declarando que o que entrou aqui doente sairá curado, o que entrou desanimado sairá animado, o que entrou com letargia, com inércia espiritual, sairá cheio de ousadia de Deus, e aquele que entrar aqui oprimido sairá daqui liberto, porque a misericórdia do Senhor faz isso sobre as nossas vidas. Deus é muito bom e Deus quer fazer coisas novas nas nossas vidas esta manhã. Amém. Então que a gente não perca aquilo que Deus tem para nós nesta manhã. Que a gente não fique a fechar a porta. Só há uma porta que nós devemos fechar. É a porta da nossa casa. Porque o mundo não é seguro e temos que guardar a nossa casa. Agora a porta do nosso coração nós não devemos fechar. Devemos abri-la para receber aquilo que Deus tem para nós e para ouvirmos o que Deus tem para nós. O Senhor Espírito Santo é um verdadeiro cavalheiro, é um gentleman. O Espírito Santo nunca vai obrigar ninguém a fazer nada. O Espírito Santo nunca vai impedir ninguém de tomar uma decisão contrária. O que o Espírito Santo vai fazer é com o seu amor envolver-nos de tal forma que nós sintamos prazer de estar na sua presença. Agora, há uma coisa também que o Espírito Santo é. Com todo o respeito, o Espírito Santo é ninja. Porque quando a gente dá uma brechinha no coração e abre aí, ele já toma, que já é a casa dele. Porque ele sabe que essa brechinha é o momento em que a nossa carne vacilou e aí o Espírito vem para tratar de nós. Mas tudo com amor, amém? Sempre com amor. Uma coisa importante que a gente às vezes, não sei se vocês já pensaram alguma vez nisso. Porquê é que Deus nos deu o livre-arbítrio? Porquê é que deu ao homem, à sua criação, a possibilidade de escolher a sua vida? Porque Deus não quer que a gente seja umas marionetas, nem uns robôs pré-programados. Hoje fazes aquilo, hoje fazes aquilo outro. Deus dá-nos o direito de escolha. Agora, Deus espera que a gente escolha bem. Deus não nos dá o direito de escolha para a gente escolher o que é errado. Deus nos dá o direito de escolha para que o nosso coração esteja tão sensibilizado por Ele que nós escolhamos o caminho certo. É isso que Deus faz. É o que nós, como pais, devemos fazer aos nossos filhos. Ensinar as coisas que há no mundo que são erradas para eles saberem o que é errado. Mas de dizer-lhes sempre, há um caminho bom. É o que o Senhor nos diz em Deuteronômio, há um caminho bom. Escolhe o caminho da bênção, não escolhas o da maldição. Porque se escolhes o caminho da bênção, vais ter uma vida plena, muito maior que aquilo que a gente possa imaginar. Amém? Este é o amor de Deus. É isso que Deus nos mostra através da sua palavra. É essencialmente o seu amor. E é importante nós percebermos isso, porque hoje o Senhor vai nos ministrar. Eu acho que é uma ministração muito, muito impactante. A mim impactou-me muito quando o Senhor falou comigo. E é importante nós percebermos o fulcral é o amor de Deus. Mesmo que às vezes, nós como pais, eu também costumo dar um exemplo, quem me ouve muito sabe isso.
Nós temos aqui agora uma bebezinha, mas aqueles que já têm 2 bebezinhas, mas aqueles que já têm filhos maiorzinhos, nós gostamos de levar os filhos à vacina? Ninguém gosta de levar os filhos à vacina, pois não? A criança chora, aquilo dá febre, dá diarreia, dá dores. Ninguém gosta de levar os filhos à vacina. A gente leva porquê? Porque é bom, porque é importante, porque aquela dor do momento vai evitar uma dor maior no futuro. Vai evitar um problema. Por isso, quando Deus às vezes nos exorta, nos dobra assim um pouquinho a orelha e nos diz: estás a fazer o que é errado, dói ao coração dele quando está a fazer isso. Mas ele sabe que está a evitar um mau futuro. E é isso que Deus faz. Por isso a palavra de hoje talvez possa ser um pouquinho dura, mas o Senhor não levantou a arca para ser uma igreja de coaching. O Senhor levantou a arca para que a sua palavra seja declarada e vidas sejam restauradas, curadas, transformadas, para que a sua aliança possa ser real connosco. Da nossa parte, da parte dele é real connosco. Amém? Então eu gostava que nós pudéssemos abrir no livro de Isaías. Ficou tudo já preocupado. Capítulo 43. Então, Isaías, capítulo 43, versículo 18. Diz assim o Senhor, através da boca do seu profeta: não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço uma coisa nova. Agora sairá à luz. Porventura não o percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Senhor Espírito Santo, entregamos este tempo nas tuas mãos. Porque é um tempo que tens que ser tu a ministrar, Senhor. Esta palavra tem que vir do trono de Deus diretamente para os nossos corações, Senhor. Que esta palavra possa ficar gravada no nosso espírito. Te peço, Senhor Espírito Santo, prepara o nosso coração, abre os nossos ouvidos, Senhor, os nossos ouvidos espirituais, tira todo o cansaço, toda a preocupação, todo o pensamento que possa ser de preocupação com o dia de amanhã ou com o dia de ontem, que agora, na autoridade do nome de Jesus, possa ficar cativo ao Espírito Santo, Deus vivo, para que não haja nada que nos perturbe daquilo que o Senhor quer falar connosco. Use este tempo, damos liberdade. Espírito Santo, Deus vivo, Ruach Kadosh do Senhor, move-te neste lugar como um vento impetuoso, trazendo a tua palavra e a tua direção, para nós podermos usufruir daquilo que tu tens para nós, Deus. É o que declaramos no nome santo de Jesus, para a glória do Pai. Amém. Então lemos aqui uma palavra de Isaías. Isaías, eu atrevo-me a dizer que talvez seja o maior profeta da Bíblia. É um dos maiores, claramente, mas para mim é o maior profeta da Bíblia. O livro de Isaías é o livro mais profético da Bíblia. Isso é indiscutível, não é uma opinião pessoal. Qualquer pessoa que nós possamos perguntar que leia a Bíblia como visão profética vai nos dizer isso. É o livro mais profético do Antigo Testamento. Tudo o que está escrito nos 66 livros, já agora a Bíblia tem 66 livros. Isaías tem 66 capítulos. Vejam bem. Tudo, nós poderíamos quase dizer que a Bíblia toda está ali condensada. Porquê? Porque a Bíblia aponta para Jesus. E o livro de Isaías aponta para Jesus. Por isso é que é um livro profético. Tudo o que está aqui em Isaías aponta para Jesus. Isaías foi muito usado por Deus, não somente para trazer direção e palavra de Deus ao povo, mas para começar a preparar o povo judeu que o Messias vinha. Para eles não pensarem que o que eles faziam se ia esgotar ali. O que eles faziam não se ia esgotar no Egito, não se ia esgotar na Terra Prometida. Havia mais. E Isaías começou a preparar com as suas profecias, com a sua palavra, o coração do povo. E neste capítulo em particular, deixa-me fazer aqui um parênteses, a primeira vez que Jesus foi à sinagoga, quando tinha 13 anos, abriu no livro dos profetas, abriu a Torá e abriu no livro de Isaías e declarou Isaías. Portanto, vejam bem a relação de Isaías com Jesus. Mas neste capítulo, como eu estava a dizer, o Senhor trata com Israel de pormenores acerca do comportamento da nação. Porque a nação de Israel não fazia tudo certo. Não sei se vocês fazem tudo certo, eu não faço. Mas a nação de Israel também não fazia. E o Senhor tinha que tratar com o seu comportamento e tinha muitas vezes que falar de coisas que não eram agradáveis. E este texto foi escrito num momento muito delicado da história de Israel. Um momento em que tantas vezes aquele povo já tinha provado o novo de Deus, as coisas que Deus fazia, mas, no entanto, a sua desobediência fazia o quê? Com que houvesse um cativeiro. A sua desobediência fazia com que houvesse maldição sobre as suas vidas. E eles, nesta altura, no capítulo 43, já só tinham as lembranças das coisas boas, porque viviam um momento mau, viviam um momento bem difícil. Por isso, como eles tinham vindo de um cativeiro, o Senhor lhes diz, logo no versículo 18, para não se lembrarem mais das coisas passadas. Era o tempo do cativeiro. O Senhor não queria que eles se lembrassem mais. Porquê? Porque Ele depois iria fazer coisas novas.
E é isso que o Senhor está a dizer. O cativeiro para eles era o tempo da dor, o tempo da tristeza, o tempo da humilhação. E Deus não quer que o povo se lembre disso. Deus quer que o povo esteja focado naquilo que Deus vai fazer. E o que o povo precisava naquele momento de perceber, através desta palavra do profeta Isaías, era que Deus ia fazer algo novo. Porque Ele diz que uma coisa nova fará. Na realidade, o povo não fazia ideia, profeticamente falando, do que é que Isaías estava a dizer. Isaías estava a dizer algo que aquele povo não percebeu. Porque Deus iria fazer algo que nunca tinha sido feito no mundo e que nunca mais se iria fazer. E o povo não sabia isso, mas nós sabemos. Aquilo que Deus fez de novo foi que Deus enviou Jesus à terra. E o povo não conseguia perceber isso ainda. Como nós muitas vezes, quando Deus nos dá uma palavra, nós, na nossa inteligência ilimitada, não estou a dizer que somos burros, amém? Somos super inteligentes, mas ao pé de Deus a nossa inteligência é limitada. Nós não conseguimos ver mais além. Nós não conseguimos ver tudo o que Deus tem para nós. E muitas vezes, quando Deus nos dá uma direção, uma palavra, a nossa primeira reação é impossível. Deixa-me dizer-te uma coisa. Se fosse possível, Deus não dizia, dizia ao vizinho. Por ser impossível é que é Deus que vem dizer, porque são coisas que só Deus sabe. E Deus fez realmente Jesus. Deus fez isso de novo. Enviou Jesus para nos trazer salvação. E Isaías estava a dizer isso aqui. Mas não é só isso que Isaías estava a dizer. Porque em cada um destes capítulos, destes 66 capítulos, como eu disse, Isaías fala de Jesus. Isaías diz que vai nascer um menino. Acho que é no capítulo 9, se não me engano, que até canta aquela música do Rodolfo Abrantes. Um menino o Senhor nos deu. Ou seja, Isaías começa a dizer, vejam lá o que Deus vai fazer. E o povo, o que é que aconteceu quando Jesus veio? A Bíblia diz lá em João, ele veio para os que eram seus e os que eram seus não o receberam. Ou seja, muitas vezes não basta Deus falar através da boca de um profeta, através da boca de alguém que tenha esse dom da profecia. Nós temos que perceber o que é que Deus espera que a gente faça com aquilo que Ele está a dizer. Senão são palavras que o vento leva. Vocês já viram as folhas levadas pelo vento? As palavras vão mais rápido ainda. Se nós não as guardarmos e se não velarmos por elas, vão mais rápido ainda. E o povo aqui não percebeu isso. Mas Isaías é um livro fantástico. Mas esta passagem, como eu estava a dizer, do capítulo 43, não se resume somente a Deus dizer assim, algo do género, não pensem mais no passado e preparem-se para o que Deus vai fazer. Não. Esta passagem tem uma componente profética e nós temos que ver isto com visão profética, com coração profético, porque é aquilo que Deus nos chama a fazer. Porque é debaixo desta visão profética que o Espírito Santo nos vai ministrar hoje. Porque se nós viéssemos aqui explicar teologicamente esta passagem, é interessante, mas não nos acrescenta nada. E a Bíblia não é para nós termos conhecimento. A Bíblia é para nós conhecermos Deus. É diferente ter conhecimento do que conhecer Deus. Claro que é importante ler a Bíblia, é importante estudar a Bíblia, mas não para sermos doutorados na Bíblia, mas para sermos doutorados em Deus. Conhecer o Deus vivo, o Deus que nos dá a palavra, o Deus que nos dá a profecia. Isso é que é importante. E debaixo da visão profética, nós podemos deixar que o Espírito Santo hoje trate nos nossos corações. Porque, como eu disse há pouquinho, lembrar das coisas passadas não é errado. Deus não nos está a dizer para nós apagarmos aqui uma parte da nossa memória, chegarmos aqui a uma parte das nossas sinapses nervosas, desligarmos ali os neurónios, ficar só o tico, o teco deixar de funcionar. Não, Deus não está a dizer nada disso. Deus não está a dizer. O que Deus está a querer dizer aqui é para não vivermos presos ao passado. Profeticamente o que Deus está a dizer é, não fiques preso no passado. O passado já foi. Muitas vezes nós temos medo de viver o presente. Porquê? Porque o passado foi mau. E quando eu tenho um presente que até... presente não é prenda, não é? Quando eu tenho um momento presente que até eu começo a ver Deus fazer coisas na minha vida, eu tenho medo de receber aquilo que Deus tem para mim, porque o meu passado foi mau. E como o meu passado foi mau, eu não estou a dizer que não foi. Não estou a dizer que não há razões para o nosso passado ter sido mau. Mas eu não posso viver preso nisso e perder aquilo que Deus tem para mim agora. Nós não podemos ter medo de viver o presente. Nós não podemos, pior ainda, viver sem expectativa do futuro porque o passado foi mau. Ou seja, eu já não agarro o presente hoje, pior ainda. Deus tem um futuro glorioso para mim e eu não vou lá porque o meu passado foi mau e eu vivo preso no passado. É como se eu tivesse... Lembram-se aqueles jogos que a gente às vezes faz na escola e que se vê muito aí na internet, nessas brincadeiras, em que as pessoas parecem que estão presas por um elástico, não é? Uma coisa forte, e têm que correr e subir uma rampa. E quando elas escorregam, o que é que acontece? O elástico é tão forte e puxa-as para trás. Nós às vezes é assim. Nós vemos o futuro de Deus, estamos a caminhar, e de repente há uma coisa do passado que nos puxa. E a gente volta para o passado e ficamos ali presos. Sabem aqueles filmes que a gente às vezes vê, em que as pessoas caem nas areias movediças? O passado às vezes é isso. Aquilo está lá.
Nós não precisamos de entrar lá. Não precisamos estar sempre a pensar naquilo. Não precisamos de nos deixar aprisionar nas areias movediças. Temos que sair desse passado e viver o presente que Deus tem para nós. Sabes o que é que quer dizer passado? Quer dizer que passou. Presente quer dizer que é agora. E se eu viver o presente que Deus tem para mim, eu consigo alcançar o futuro que Deus tem para mim. E é isso que o Espírito Santo nos quer ministrar hoje. Porque todos nós, fizemos coisas no nosso passado de que nos envergonhamos ou que achamos que não foram bem. Ou fui só eu que fiz. Todos nós temos coisas no nosso passado de que não nos orgulhamos, dizendo de outra forma. Todos nós fizemos coisas no nosso passado que não são boas. Muitos de nós, sem culpa nenhuma, mas sofreram abusos, sofreram violência, sofreram traumas. Tudo coisas que nos trouxe o quê? Dores na alma. E estas dores na alma muitas vezes puxam-nos para onde? Para o passado. Porquê? Porque a dor aflige-nos. Quando a gente está doente, a gente tem vontade de fazer alguma coisa? Não. Quando a alma está doente, a gente também não tem vontade de fazer nada. Quando a alma está doente, a gente muitas vezes vai para o passado. Que Deus nos diz aqui, não fiques preso às coisas passadas. Deus está-nos a dar essa direção. Quando nós sofremos esses abusos, esses traumas do passado, muitas vezes temos dificuldade até de confiar no próximo. Quanto mais fazer o que Jesus disse que é, amarás ao próximo como a ti mesmo. Eu lembro-me do passado. Sabes o que é que acontece se eu não consigo libertar-me do passado, não consigo confiar no próximo? Sabes em quem é que eu não consigo confiar logo a seguir? É em Deus. Porque vou achar que Deus me vai tratar tão mal como aqueles que me trataram no passado. Porque muitas vezes a referência que nós temos de quem era a autoridade sobre as nossas vidas não é boa e achamos que Deus é, com todo o respeito, sabem que eu respeito, mas às vezes gosto de brincar um pouquinho, aquele velho que está sentado num trono com um chicote numa das mãos e um coisa no outro. Portem-se bem! Infelizmente, muitas vezes é isso que foi criado na nossa vida. A visão que a igreja é isso. Deus não é velho. Sabem porque é que Deus não é velho? Em primeiro lugar, porque é eterno. A única coisa verdade aqui é que Ele está sentado num trono. Mas é um trono da graça e da glória. E nesse trono o que nós vemos é Deus dizer assim, vão cuidar dele, vão cuidar dela. Ele dizer para os anjos que ele precisa de ser ministrado, precisa de ser guardado, precisa de ser protegido. É isto que Deus faz. E muitas vezes nós não conseguimos sequer perceber isto porque o nosso passado não nos permite perceber isto. Por isso Deus diz-nos hoje que o Senhor Jesus perdoou o nosso passado. Se tu te sentes envergonhado ou envergonhada de alguma coisa que aconteceu no teu passado, deixa-me dizer-te uma coisa. Jesus, quando subiu àquela cruz, foi para te perdoar o passado também. E a Bíblia nos diz que tudo o que era o nosso pecado, o Senhor jogou no fundo do mar para que não se volte a lembrar. Portanto, não admitas sequer que alguém algum dia venha contra ti dizer assim, tipo, eu sei o que fizeste no verão passado, não é? O filme. Mas tu um dia, não sei o quê, se alguém vier dizer-te isso, diz-lhe assim, isso não me interessa porque o Senhor Jesus me perdoou. Hoje sou um homem novo, hoje sou uma mulher nova. Normalmente essas pessoas são usadas, infelizmente, pelo diabo. Não te preocupes. Caminha em frente, caminha para o teu objetivo. Ganha o teu presente para conquistar o teu futuro. Porque o Senhor Jesus libertou-nos para não sermos escravos do passado. O Senhor libertou-nos para que o Egito, a gente sabe que existiu o Egito, a gente lembra-se do Egito, mas não vivemos mais no Egito e não temos sequer essa vontade de lá ir. Porque hoje somos livres. Amém. Hoje o Senhor nos libertou. Amém. Atenção que liberdade não é libertinagem, ok? Às vezes o mundo quer-nos dizer que liberdade é eu posso fazer tudo, eu faço o que eu quiser. Não. Liberdade pressupõe responsabilidade. Pressupõe eu ter direitos sim, mas eu ter deveres sim. Liberdade não é eu fazer o que eu quero. Isso não é uma anarquia, isso é o que o mundo quer convencer-nos. Liberdade é eu fazer tudo para glorificar a Deus, porque é o que a Bíblia nos chama para fazer. E quando eu faço tudo para glorificar a Deus, eu não faço nada errado. E já não estou escravo do meu passado e vivo aquilo que Deus tem para nós. Por isso é que o apóstolo Paulo até nos diz lá, acho que é em 1 Coríntios, tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém. Tudo que o mundo pode oferecer, nós podemos usufruir disso, mas não nos convém. É a tal questão do livre-arbítrio. Eu decidir fazer o que é certo, em vez de decidir fazer o que é errado. Porquê? Porque eu quero ganhar este presente que Deus tem para mim, para poder caminhar no futuro com Deus. E se eu for preso, se eu for escravo do meu passado, se eu estiver ali preso, eu não vou conseguir fazer nada disso. Eu sei que o Espírito Santo começou a falar contigo agora, já com toda a certeza, de coisas do teu passado que vieram à tua memória agora, que vieram ao teu coração agora. Sabes porquê? Porque é assim que o Espírito Santo trabalha. O Espírito Santo vai-nos falando de coisas, vai-nos lembrando de coisas para poder ministrar. Porque muitas vezes nós estamos escravos, mas não gostamos de pensar naquilo, porque aquilo não é bom. Porque aquilo dói, aquilo atrapalha a nossa vida, aquilo atrapalha o nosso crescimento. Nós até gostamos de lá estar porque prende-nos, mas não gostamos de pensar.
Mas o Espírito Santo nos traz essas coisas à memória exatamente para nos trabalhar. Para te dizer, para deixar de estar agarrado ao passado. Porque és um homem e uma mulher livre. É isso que o Senhor te está aqui a dizer. Mas Deus não está a falar somente para quem ainda não se libertou dos erros do passado. O Senhor também está a falar para aqueles ou para aquelas que viveram grandes bênçãos no passado. Que tiveram grandes glórias do passado. E vivem agarrado a essas glórias e a essas bênçãos. E não se permitem viver o que Deus tem de novo. Não, eu já conheci tanto de Deus na minha caminhada cristã. Eu já vivi tanta coisa. Eu já fiz tanta coisa. A gente às vezes até diz isso. É Deus que faz através de nós. Mas a gente diz, eu já fiz tanta coisa. Eu já dei tanta palavra. Eu já fiz não sei o quê. Eu não preciso que Deus continue a usar a minha vida. Não estou aberto para outras coisas. Porque a gente às vezes cria a nossa doutrina e a nossa religião na nossa cabeça. A doutrina está aqui. A religião não está aqui. A religião realmente está na cabeça dos homens, que aqui não está a religião. Aqui está a doutrina e palavra. E nós às vezes ficamos agarrados a essas bênçãos do passado e não recebemos aquilo que Deus tem para nós. Eu já fui muito abençoado, graças a Deus, até hoje. E sei que muitos de nós também fomos abençoados. Mas nós não podemos, por causa das bênçãos que já tivemos, achar que não é preciso receber mais de Deus. Há uma frase que eu ouvi durante muitos anos. Um pastor da igreja onde eu me converti, ele dizia uma frase que é verdade e que faz todo o sentido. E que é: agradecido sempre, satisfeito jamais. Sempre agradecido por tudo o que Deus fez por hoje. Sempre agradecido. Satisfeito não. Temos que querer mais de Deus. Porquê? Porque o reino de Deus só avança quando homens e mulheres se mostram insatisfeitos com o que já têm. O reino de Deus só avança quando homens e mulheres percebem que Deus pode usá-los de uma forma que nunca usou até hoje e isso impactar o vizinho da frente, o vizinho do lado, o vizinho do outro lado, o colega de trabalho, o amigo da escola, aquela pessoa que vai no autocarro connosco. Só quando nós não estamos satisfeitos com o que já temos é que Deus usa-nos de uma forma sobrenatural. Podemos ver esses exemplos na Bíblia. Eu podia-vos relatar aqui, assim, rapidamente, 10 exemplos de homens e de mulheres da Bíblia que não se deixaram estar satisfeitos pelo que tinham e que isso trouxe-lhes mudança. Mas não estava-me a desviar daquilo que o Senhor tem para nós hoje e a gente ia se perder. Mas a verdade é essa. Nós não podemos estar somente a pensar naquilo que Deus já fez, satisfeitos com aquilo que Deus fez e não estar disponível para o que Deus tem para nós. Nós temos que abrir o nosso coração para estar disponível. E este é o erro, permitam-me dizer, de muitos cristãos. Nós já vimos tanta coisa maravilhosa, já fomos tão abençoados. Alguns já tiveram ministérios poderosos, sim, e não estão disponíveis para o que Deus tem para fazer sobre a vida deles. E como não estão disponíveis, tudo lhes passa ao lado. Não é só quem está escravo de um passado doloroso. Às vezes há quem esteja escravo de um passado glorioso e não tem a glória maior que Deus tem para ele. Deixem-me lembrar-vos aqui de uma palavra. Quando o Senhor diz na sua palavra que a glória da segunda casa será maior que a glória da última casa, que há versões que nos dizem isso mal. Não é a segunda, é a última. Que a glória da última casa será maior que a da primeira, é para nós que o Senhor está a falar. Não é somente para a sua eclésia, não é somente para a instituição e a igreja, é para nós. É para nos dizer o quê? Quando é Ele a fazer, nós não podemos dizer que o que já tivemos foi bom, porque não sabemos aquilo que Ele ainda nos vai dar a seguir. Temos de ter esse coração aberto e disponível. E estas são, resumindo, as razões pelas quais o profeta Isaías diz, ou melhor, Deus diz pela boca do profeta Isaías no versículo 18, para não vivermos agarrados no passado. Porque, seja por coisas más, seja por coisas boas, se estamos agarrados no passado, isso impede-nos de viver aquilo que Deus tem para nós. E nós, como igreja, também não podemos viver agarrados no passado. Foi maravilhoso aquilo que já tivemos até ontem? Foi. Não se compara com o que Deus vai fazer a partir de hoje. Amém? Ontem tivemos aqui um tempo maravilhoso. Tivemos aqui 6 horas a adorar o Senhor, 6 horas a orar. Foi maravilhoso. Deus tocou nas nossas vidas. Foi fantástico. Sabes uma coisa? Já foi. Hoje é tempo de glorificar a Deus novamente. Hoje é tempo de eu adorar a Deus novamente. Se calhar daqui a 1 mês e meio ou 2 vamos ter novamente 6 horas de adoração e oração, porque é isso que o Senhor nos chamou para fazer, para o adorar. E sabem uma coisa? Vai ser melhor que a de ontem. Sabem porquê? Porque é a próxima. Porque Deus vai fazer algo novo também nesse tempo. Porque Deus vai trazer pessoas novas. Deus vai trazer palavra nova. Deus vai trazer um Espírito Santo a envolver-se de outra forma connosco. Não é que o Espírito Santo seja novo, mas envolve-se de outra forma connosco, porque o nosso coração está mais disponível. E nós fazemos coisas diferentes para Deus. Nunca podemos pensar que o que já fizemos foi tão bom que Deus não pode fazer melhor. Senão estamos a guardar Deus numa caixinha. A gente, em vez de pôr ali o destino das ofertas, o que é que acham? A gente coloca Deus ali e tapa. Fica ali, é o nosso Deusinho, está ali guardado. Não. Deus não se guarda.
Deus não se molda às nossas debilidades nem às nossas limitações. Deus é ilimitado. Deus é o grande eu sou. Deus é o Todo-Poderoso. Então não deixes nem que o diabo te aprisione pelos erros do passado, nem que tu próprio te aprisiones pelas bênçãos do passado. Porque é isso que acontece. Não deixes que a tua humanidade, a tua componente humana, te impeça de receber o sobrenatural de Deus. É difícil de entender às vezes? É. Porque nós não conseguimos ver aquilo que Deus tem para nós. Nós não conseguimos entender. Porquê que a Bíblia usa muitas vezes o exemplo do pastor e das ovelhas? Porque é um exemplo que na vida real, se calhar muitos de nós nunca tivemos relacionamento nem com a agricultura, nem com a pecuária, e não temos bem a noção. Mas eu também não sou agricultor, mas desde criança passava férias, os 3 meses de férias do verão, eu passava no campo, onde era a terra dos meus avós, na aldeia, e eu acompanhava as pessoas e eu via o que elas faziam. E o que é que um pastor faz? O pastor de manhã leva as suas ovelhas para o pasto. E as ovelhas não têm capacidade de perceber se ali tem relva boa ou tem ervinha boa. Elas vão onde o pastor as coloca. Só que a ovelha tem para aí esta altura. E o pastor, se tiver 1,65 m como eu, tem esta se for maior. Se for como o João ou como o Diogo, ainda vê mais acima. O pastor, quando vê que a relva ali já não está boa, que aquela erva está bichada, que aquela erva está queimada, que não alimenta, o que é que o pastor faz? Empurra as ovelhas para o lugar mais próximo. Assim é connosco. Nós não vemos tudo o que Deus vê. Glória a Deus por isso. Nós não conseguimos perceber tudo o que Deus tem para nós. Portanto, nós temos que confiar pela nossa fé que quando Deus nos diz vai para ali, é porque ali é melhor. Agora, nós temos que confirmar que é Deus que nos manda, porque às vezes a gente ouve muita coisa e achamos que é sempre Deus a falar connosco. Mas não é só Deus. Mas isso fica para outro domingo. Mas o importante é nós percebermos que nós não devemos impedir de receber o que Deus tem para nós. Nem porque o diabo nos aprisiona no passado, nem porque nós nos aprisionamos no passado. Porque senão é muito complicado. Mas Deus hoje também me manda dar uma novidade para ti. Deus manda-me dizer que Ele pode e quer fazer coisas novas na tua vida. Deus sabe o que aconteceu no passado, o de bom e o que não é tão bom. Mas Deus sabe o que tem para ti no futuro. O presente tu já estás a viver. Talvez a viver de uma forma intermitente, um dia bom, um dia mau, porque o passado ainda não te deixa ser livre. Mas o Senhor hoje vai libertar-te. Amém. Porque se Deus diz que vai fazer algo novo na tua vida, o princípio é libertar-te do passado. Seja da bênção, seja do mal, para tu poderes receber o presente, para tu poderes agarrar com as tuas 2 mãos. Se tivesses 4, agarravas com as 4. Eu agarrava. Se tivesse 4, agarrava com as 4. Para não perder aquilo que Deus tem para mim. Tu talvez não estejas a ver ainda. É a história da... Mas talvez já consigas sentir no teu coração que algo está a ser gerado profeticamente. Eu sei que aqueles que são mais sensíveis espiritualmente conseguem perceber que no espiritual algo está a ser gerado. Deixa-me dizer-te uma coisa que se calhar nunca ninguém te disse. Nada acontece aqui na terra que não tenha sido gerado no céu. Nada. Nada acontece na nossa vida que não tenha sido gerado no mundo espiritual. Então, algo está a ser gerado. É uma questão de nós conseguirmos guardar. É uma questão de nós conseguirmos perceber isso. Nós temos aqui bebés. Elas demoraram 9 meses, não foi de gestação. Não só os bebés dos outros todos que estão aqui também demorámos 9 meses. Não é? Não sei se algum de nós foi... às vezes uns nascem mais cedo, 6 meses, 7, 8. Agora, eu nunca vi ninguém que nascesse em 15 dias. Não sei se conhecem alguém que a mãe tenha engravidado e 15 dias depois tenha nascido o bebê. Se conhecerem, essa pessoa deve estar rica. Porque é um caso único. Porquê? Porque tudo tem um tempo para ser gerado. O que acontece é que nós podemos gerar bem ou podemos gerar mal. Quando nós geramos bem, as coisas correm bem. Sei que estás a olhar para mim, mas vai gerar também, Simão. E no espiritual é igual. Nós podemos gerar bem porque Deus lança a semente e está a fazer. Mas eu só recebo. Não é que não tenha sido gerado, eu só recebo se eu estiver pronto para receber. Da mesma forma, qual é a primeira coisa que se faz quando um bebê nasce? Normalmente, na maioria dos casos, é colocar o bebê junto da mãe. Porquê? Foi quem teve a gerar. Então, é importante que a ligação que há do batimento cardíaco, era o que o bebê conhecia, era o batimento cardíaco da mãe. O que o bebê conhecia era o barulho que o sangue fazia a circular no interior da mãe. O bebê não conhece mais nada, só conhece isso. O que o bebê conhece é o calor da mãe. Por isso é que se coloca o bebê junto à mãe.
Por isso é que nós hoje, Deus nos diz que está a gerar algo, é para nós não perdermos isso. Nós só podemos receber aquilo que Deus está a gerar para nós se nós estivermos onde? Perto de Deus, tal como o bebê tem que estar perto também. Amém? Nós temos que perceber isto de uma forma profética. Eu sei que às vezes não é fácil falar profeticamente, mas eu sei que o Espírito Santo vai gerindo as coisas no nosso coração. E o que o Senhor tem para ti é tão especial, é tão extraordinário. Muitas vezes nós não conseguimos acreditar que é para nós. Achamos que só o outro é que tem esse direito. Mas o que Deus está a dizer hoje é que o que Ele tem para ti é tão especial e tão extraordinário, mais ainda do que os caminhos no deserto e do que os rios no ermo, que o Senhor diz lá no versículo 19. Mas Deus tem uma preocupação. E o Senhor hoje também nos quer falar dessa preocupação. Para Deus criar um caminho no deserto não é problemático. Deus criou a terra. Deus criou o céu, criou aquilo que a gente vê e aquilo que nós não vemos. Criar um caminho no deserto para Deus não é problemático. Colocar um rio no ermo, onde não há nada, também não é nenhum problema. Aliás, para Deus, que é o Criador, o grande eu sou, não há nada que seja impossível, ou que seja difícil, ou que seja um problema. Mas há uma coisa que preocupa Deus. E é isso que Deus hoje nos quer falar. Alguém tem dúvidas que para Deus nada é impossível? Eu não tenho. Para Deus nada é impossível. Então como é que há algo que possa preocupar Deus? Sabes o que é que preocupa Deus? O que o preocupa tem a ver contigo e comigo. O que o preocupa é o nosso coração. O que preocupa Deus é a nossa postura perante as situações que vão acontecendo. O que preocupa Deus é como é que eu reajo à medida que Ele vai gerando coisas e eu posso não as receber porque não faço o que é certo para receber aquilo que Deus está a gerar. É isso que preocupa. E a preocupação do Senhor está lá no versículo 19. A preocupação do Senhor está, porque Ele diz, lá no versículo 19, diz assim: vou fazer algo novo. Então, Deus vai fazer algo novo na tua vida. Toma posse. Repete comigo. Deus vai fazer algo novo na minha vida. A nossa boca tem poder, as nossas palavras têm poder. Amém. E eu vou dizer que Deus vai fazer mesmo algo extraordinário. Não é bom? Deus vai fazer algo extraordinário na tua vida. Deus vai fazer algo que tu nunca pensaste ser possível. Embora desejasses e pedisses, mas achavas que não era possível. Mas Deus vai fazer isso. Até podes não perceber o que Deus vai fazer. Só que se não perceber o que Deus vai fazer, vais perder aquilo que Deus está a gerar para ti. Então o Senhor quer que tu comeces a perceber aquilo que Ele está a fazer na tua vida, o que Ele te quer entregar hoje, para tu não poderes impedir que esse novo de Deus aconteça. Agora, se calhar, está a pensar, mas como é que eu posso impedir se Deus é o todo-poderoso, é o grande eu sou? Porque Deus, da mesma forma que escolheu que nós não éramos marionetas nem robozinhos amestrados, Deus escolheu que a sua criação, Deus nos deu essa honra e esse privilégio, íamos fazer parte da história. Deus escolheu que nós íamos fazer as coisas por decisão nossa e íamos fazer uma parceria com Ele. Vejam bem, o Deus Todo-Poderoso escolheu a ti e a mim, que não somos nada, coisas minúsculas, para trabalhar em conjunto com Ele. Ele confia muito em nós, amém? Eu não sei se tu confiarias assim. Nem eu confiaria assim. Deus confia muito em nós, confia que a gente vai conseguir fazer essa parceria com Ele. E deu-nos esse privilégio. Só que nós, embora sejamos parceiros do Espírito Santo, nós podemos impedir que essas coisas novas se façam. Que essas coisas extraordinárias aconteçam. Podemos impedir. E eu vou dizer-te uma coisa que talvez te possa chocar, mas ouve. Nós podemos ser o impedimento para que Deus faça aquilo que lhe pedimos todos os dias. Tu podes estar a pedir uma coisa a Deus todos os dias, 10 vezes por dia, 20 vezes por dia, e tu próprio seres o impedimento para que isso aconteça. Porquê? Porque estamos agarrados ao passado. Porquê? Porque fazemos coisas erradas que não nos permitem, embora a gente peça e Deus esteja a gerar, mas nunca vai poder entregar porque nós fazemos coisas erradas. Eu vou-te mostrar na Bíblia como é que isso é possível. Vamos até Deuteronômio, capítulo 17. Vamos ler os versículos 16 e 17. Neste capítulo, Deus está a dizer ao povo como deve ser o rei que eles terão. Ou seja, o povo estava a querer ter um rei e Deus estava a dar a direção o que é que o rei, como é que o rei deve ser e como é que o rei não deve ser. Então, aqui no capítulo 16 e no versículo 16 e 17, ele diz o que é que o rei não deve ser para ser um rei. Então diz assim: porém, ele não multiplicará para si cavalos, nem fará voltar o povo ao Egito para multiplicar cavalos, pois o Senhor vos tem dito, nunca mais voltareis por este caminho. Tampouco para si multiplicará mulheres, para que o seu coração não se desvie, nem prata, nem ouro multiplicará para si. Amém.
Então agora tu pensas assim, se isto fosse desenhos animados, a gente via aquela bolinha em cima da cabeça. Mas o que é que isto tem a ver comigo? Tem tudo a ver contigo. Tem tudo a ver comigo. Aqui está o segredo para não impedirmos aquilo que Deus tem para nós, de recebermos e de guardarmos para nós. Mas isto era para o rei lá do Antigo Testamento, pensas tu? É verdade. Mas já te esqueceste que o Senhor, acho que é em 1 Pedro 2,9, acho que é. O Senhor diz que nós somos a geração eleita, sacerdócio real, nação santa. Então o Senhor está-nos a dizer o quê? Que somos reis e sacerdotes. Então é para ti e para mim que Deus está a falar. Como rei, como sacerdote, o Senhor está-nos a dizer aquilo que nós podemos ser e aquilo que nós não podemos ser. Então este ensino de Deuteronômio é exatamente para nós. Eu sou rei e sacerdote. Eu tomei posse dessa palavra há muito tempo atrás. E é bom que nós tomemos posse dessa palavra, porque isso nos dá autoridade no mundo espiritual, mas dá-nos também uma responsabilidade acrescida. Porque um rei e um sacerdote, os homens têm que ser o sacerdote da sua casa. Já agora aqui um parênteses que ainda não tinha feito hoje. Os homens não são reis na sua casa, amém? Os homens são sacerdotes na sua casa. Porque o sacerdote é alguém que busca a presença de Deus para a sua casa. A primeira responsabilidade do homem é em casa, buscar a presença de Deus para a sua casa. E cobrir a sua casa em oração. Essa é a primeira responsabilidade do homem. Não é para ser rei, é para ser sacerdote. Amém? O homem é rei. Sabem quando é que o homem é rei? Quando se fecha no seu lugar secreto e está com o rei dos reis. Aí é que o homem é rei. Mas todos nós somos reis e sacerdotes. O Senhor nos diz isso. Amém? Então, estes 3 pontos ou estas 3 áreas são importantes para nós entendermos que são erros onde nós podemos cair e que impedem o que Deus quer fazer. O que é que Deus diz em cada uma destas áreas? De uma forma simples. Quando Deus diz que Ele não deverá multiplicar cavalos nem voltar ao passado para o fazer, o Senhor está a falar de quê? De poder. Porque naquele tempo um poder do rei via-se como pelos cavalos. Quantos mais cavalos o rei tinha, mais ele podia ir para batalhas. Porque havia quem só combatesse a pé e havia quem tivesse cavalos, e até acontecia para as zonas da Ásia e da África, combatisse com elefantes. E porquê? Dá uma diferença completamente. Dá um poderio militar imenso. Combater com cavalos ou as pessoas só estarem com umas lançazinhas e umas espadas. Então o poder do rei via-se pelos cavalos. Por isso é que até nos Salmos a gente tem aquela frase muito conhecida que todos nós já orámos com toda a certeza alguma vez, que é: uns confiam em cavalos, outros confiam em carros, mas eu confio no Senhor. Essa frase vem aí. Porquê? Isto quer dizer que não confiam na força do seu braço. Nós não confiamos na força do nosso braço. Não interessa se tenho muitos cavalos, se tenho muito poder. Interessa é o que Deus nos diz. E isto tem a ver connosco porquê? Porque hoje para nós isto não fala do nosso poder, mas fala de uma palavrinha com 3 letras muito simples, mas que é uma palavra poderosa, que se chama ego. O ego é algo que nos pode deitar abaixo de um momento para o outro. Embora a gente possa achar que o ego nos faz bem, mas o ego pode nos deitar abaixo. E um rei poderoso tem um ego grande. Nós, se tivermos um ego grande, não somos poderosos. Estamos numa situação muito complicada e podemos deixar de receber o que Deus tem para nós. Sabes uma coisa? É que do ego ao orgulho é um passo muito simples. Eu ter uma autoestima elevada é bom, amém? Se nós temos uma autoestima baixa, quer dizer que nós achamos que temos quase vergonha de respirar. Fazemos baixinho. Não, eu tenho que ter uma autoestima elevada. Porquê? Porque eu sou filho do Deus vivo, amém? Nós sabemos quem somos em Deus. Sabemos quem somos em Cristo Jesus. Mas daí a ter ego vai uma grande distância. E é isso que ele está aqui a dizer aqui. Porque quem tem um ego muito grande sente-se mais importante que o irmão que está sentado ao lado. Oh, mas eu sou muito melhor do que ele. Oh, eu só conheço 3 versículos, eu já conheço 4. Eu sou muito melhor do que ele. Ou então, não, mas este mês ele foi 3 vezes à igreja e eu fui 3,5 que saí a meio. E a gente começa a se sentir mais importante que o outro. Às vezes mais importantes que Deus. E quase temos conselhos a Deus. Deus, se tu pudesses fazer isso, não faças dessa maneira. Quem é que nunca deu conselhos a Deus? Eu já dei. A gente na nossa, desculpem uma expressão, burrice, às vezes achamos que Deus precisa dos nossos conselhos. E isso faz o quê? Quando a gente tem o ego muito grande. E nós, quando temos o ego muito grande, quer dizer que nos falta humildade. E o Senhor Jesus nos diz: o mundo é para os humildes. É melhor servir do que ser servido. Isso mostra humildade. E o Senhor nos está a dizer para não termos ego. Se tivermos um ego gigantesco, isso pode nos impedir de receber aquilo que Deus tem para nós, que é o que o Senhor diz para os reis. Segundo ponto, ou segunda área, ele diz ao rei para não multiplicará para si mulheres. Aqui Deus está a falar dos prazeres carnais. Dar um contexto, naquela altura era aceitável que os reis, que as pessoas importantes pudessem ter mais do que uma mulher.
Muitas vezes na cultura isso acontecia porque a mulher não tinha filhos e para garantir a descendência. Lembram-se do caso de Abraão, não é? Que tinha a própria Sara que lhe pediu para ele ter um filho com a escrava, porque ele não tinha descendência. E isso é uma desonra para o povo judaico. Mas muitas vezes os reis, no seu poder, gostavam de ter muitas mulheres, ter um harém, como a gente às vezes vê nos filmes. Por isso é que também havia os eunucos, não é? Homens que eram castrados para poder estar a tomar conta das mulheres sem fazer aquilo que só o rei poderia fazer. Mas ele está aqui a dizer para o rei não multiplicar mulheres. Não está a dizer que ele não pode ter. Está a dizer que quando nós ambicionamos mais do que aquilo que temos, é errado. E o Senhor aqui está-nos a falar aqui dos prazeres carnais. Não estamos a falar só de questões sexuais. Estamos a falar de prazeres carnais. Deixa-me fazer aqui um parênteses, que ainda só fiz um hoje. Hoje em dia, a gente não pode ter medo de falar de certas coisas no púlpito, amém? Hoje em dia, a pornografia é uma coisa que está na palma da nossa mão. Ou naquilo que está à nossa frente. E tanto para homens como para mulheres, a pornografia é um autêntico flagelo do século XXI. A pornografia é uma coisa que arruína famílias. A pornografia arruína a vida de quem se envolve na pornografia. A pornografia, do ponto de vista científico, não vou espiritualizar o tema, ok? Senão ficávamos aqui 3 horas a falar sobre isso. Do ponto de vista científico, está provado, e quem quiser pode ir ler isso, a pornografia cria uma dependência hormonal. O cérebro produz uma hormona e é exatamente como o vício do tabaco, do álcool ou da droga. A pessoa que se envolve na pornografia, quando não tem a pornografia, o cérebro sente a falta disso. Portanto, tirando a parte espiritual do lado, a parte física é uma adição, é uma dependência. Há a toxicodependência e a pornodependência. Porque hoje em dia, como a dependência do jogo, é uma dependência que cria uma questão física. E isto é algo que nós temos que falar sem medo. É tão pecado ver pornografia como roubar uma maçã. É tão pecado ver pornografia como é matar uma pessoa. É exatamente a mesma coisa. Até porque o Senhor Jesus levou a fasquia muito alto. No tempo dos 10 mandamentos, o Senhor nos diz, não adulterarás, não é? É um dos 10 mandamentos. Jesus elevou a fasquia um pouquinho mais acima e diz assim, quem no seu coração cobiçar a mulher, naquele caso é a mulher, mas pode ser para o homem, cobiçar a mulher ou o homem do outro, já pecou. Ou seja, nós estamos a adulterar quando estamos a ver pornografia. Isto tem que estar ciente no nosso coração, que é algo que é errado e que arruína a nossa vida, arruína o nosso casamento, além de criar uma fragilidade espiritual e emocional imenso. E deixa-me dizer-te uma coisa, se por algum motivo a pornografia é algo que te impede de ter uma vida realizada e que te impede de receberes aquilo que Deus tem para ti, eu sei que é algo que é constrangedor, mas se fores mulher, fala com a Sandra, se fores homem, fala comigo. Porque as coisas resolvem-se, as coisas tratam-se, as coisas debaixo do poder de Deus, as coisas são possíveis de ultrapassar. Eu, quando estive em Londres em janeiro, ouvi um testemunho de um homem, e eu posso falar isto publicamente, não há problema nenhum, porque eu falo isso publicamente, que é pastor de uma igreja conceituada, que se envolveu na pornografia quando tinha 5 anos de idade. E viveu a vida toda. Casou, teve filhos, viveu a vida toda uma vida dupla. E ao domingo subia ao púlpito, porque muito cedo, aos 20 e poucos anos, foi levantado pastor, porque o pastor da igreja onde estava morreu, mas assim uma cena qualquer, e ele, sabendo que não tinha condições, foi. E por não ter ninguém que o pudesse acompanhar e lhe dar essa mentoria ou esse discipulado, viveu durante 20 ou 30 anos uma vida dupla com a pornografia. E hoje é aquela pessoa, hoje tem alguém que cuida da vida dele. Isso está resolvido, mas ele sabe que há coisas que não pode fazer. Ele, por exemplo, ele vai para fora. A primeira coisa que ele faz quando chega ao hotel é dizer, eu não quero televisão no meu quarto. A primeira coisa, porque ele sabe que é uma área fraca que ele tem. Portanto, são coisas que se tratam, mas são coisas que nós temos que estar muito atentos para não cair nas armadilhas do inimigo. Por isso, se por acaso tens essa situação, fala connosco. Mas como eu disse, esta palavra, este impedimento aqui, não está só a falar disso, está a falar de prazeres carnais mesmo. Outros prazeres que nos tiram da presença de Deus. Todos nós sabemos como é bom fazer certas coisas, todos nós sabemos como é bom divertir-nos, todos nós sabemos como é bom fazer muita coisa, mas tudo é lícito, mas nem tudo nos convém. E o Senhor nos chama a atenção exatamente para isso, para examinarmos bem tudo o que fazemos. Se aquilo que estamos a fazer nos vai tirar da presença de Deus. Por que motivo? Por acaso ainda, nós lá no grupo dos homens estamos a fazer, e as senhoras também estão a fazer, a postar uns versículos e não sei o quê.
Eu coloquei o Salmo. Por que motivo é que no Salmo 1 o Senhor começa logo a dizer que nós não nos devemos sentar na roda dos escarnecedores nem dos pecadores? Porque não é bom certas coisas. Porque não somos nós que vamos atrair muitas vezes para Jesus. São essas pessoas que nos vão atrair para aquilo que não deve ser. Portanto, nós temos que sondar sempre tudo muito bem. E o terceiro ponto que nos impede de receber aquilo que Deus tem para nós, quando Ele diz para Ele não multiplicar a prata e o ouro. Está a falar de quê? O Senhor está a falar que não se deve ter dinheiro? Não. A Bíblia não nos diz em lado nenhum, embora a gente respeite. Eu tenho que respeitar aquelas pessoas que fazem um voto de pobreza, aqueles frades que escolhem viver sem nada, escolhem viver só com roupa no corpo, num convento. Se Deus falou-lhes, deu essa revelação, fantástico. Mas a Bíblia não nos manda fazer isso. A Bíblia não nos diz que é errado ter coisas. O que a Bíblia nos diz é que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então nós temos que perceber onde é que está o nosso coração. O nosso coração está no dinheiro, na prata e no ouro, ou o nosso coração está noutras coisas? É isso que nós temos que perceber. E é isso que Ele está aqui a dizer. O dinheiro é bom. Quem não gosta de ter dinheiro? Eu gosto de ter dinheiro para poder comprar aquilo que eu preciso, que a minha família precisa, para que a igreja possa avançar, para que o reino de Deus avance. Ter dinheiro é bom. Mas o que Deus nos mostra aqui é que se esse dinheiro é impedimento para aquilo que Deus tem para mim, então eu tenho que ponderar. E isto, Ele está a falar do dinheiro, e eu vou fazer aqui uma extrapolação para a nossa vida secular, para a nossa vida empresarial ou para o nosso emprego. Se o emprego que eu tenho, e é importante nós termos, obviamente, um meio de sustento, se o emprego que eu tenho me impede de chegar a Deus, não estou a dizer à igreja, ok? Porque há quem trabalha ao fim de semana, não tem nada a ver com isso. Deus, lembram-se. Em primeiro lugar, escala da nossa vida, prioridades. Em primeiro lugar, Deus. Em segundo lugar, o nosso cônjuge. Em terceiro lugar, os filhos. Não é que os filhos não sejam importantes, mas a gente tem aliança com o cônjuge. Amém? Quarto lugar, o meu trabalho, o meu sustento. Quinto lugar é a igreja. Mas Deus está em primeiro. Eu não estou a falar de eu ter um emprego que tenho que trabalhar ao fim de semana ou o que quer que seja e não consigo vir à igreja. Senão, por exemplo, pessoas que só trabalham ao fim de semana não poderiam ser cristãos. Nada disso. Eu estou a dizer se o meu emprego me impede de chegar a Deus, eu tenho que ponderar se aquele emprego foi Deus que me deu. Ok? E se calhar é a altura de eu pedir a Deus que me dê um emprego onde eu consiga ter tempo para Deus. Mais uma vez, não é para a igreja ter tempo para Deus. Agora a gente às vezes desculpa-se com o emprego, mas ninguém trabalha 24 horas por dia, acho eu. Não sei. Se calhar alguém trabalha. 25, talvez. A gente às vezes desculpa-se com o emprego e não com aquilo que nós queremos fazer. Mas na verdade, o que nós estamos a ver aqui é que com estes 3 pontos, o Senhor mostra-nos o que não devemos fazer para que Ele possa fazer o quê? Para que Ele possa colocar os caminhos no deserto e os rios no ermo. E o que o Senhor nos está a dizer é que há questões, além do nosso passado, há questões naturais que por vezes nos ofuscam de tal forma que impedem que o sobrenatural de Deus possa vir sobre as nossas vidas. E é isso que o Senhor nos está a alertar para isso. Eu sei que se calhar estás a pensar que isto pode não ser bem assim, que isto era do tempo em que Jesus não tinha vindo ao mundo e que era muito virado para ali, mas eu vou-te contar uma história atual, uma história de alguém, uma pessoa conhecida, a quem o diabo tentou fazer cair nestas 3 áreas específicas. O ego, os prazeres carnais e a prata e o ouro. Eu vou-te contar uma história real e atual para tu perceberes a importância que isto tem. Deixa-me dizer-te uma coisa. Se calhar alguma vez ouviste na tua vida, eu já ouvi isso muitas vezes. Eu acho isso um crime quem diz isso. Muitas igrejas dizem, muitas pessoas por aí pela internet dizem que o diabo não tem poder. Eu até já ouvi dizer que há quem diga que o diabo é como se fosse um ratinho com um megafone a falar alto. Ouve-se essas coisas aí na nossa caminhada espiritual. É mentira. O diabo tem poder? Sim. O diabo está sujeito a Deus, como todos nós, porque Deus é o Criador de todas as coisas. O diabo tem mais poder que tu e eu. O diabo tem mais experiência que tu e eu, que anda cá há muitos anos. Já viu muitos Pedros e muitos não. Já viu muitos armados em não sei o quê e caírem lá para baixo. O diabo já viu isso. Já sabe as técnicas todas para nos arrastar. Há uma coisa que ele não tem. Ele não tem o Espírito Santo que nós temos. Amém? Por isso é que a Bíblia nos diz que maior é o que está em nós que o que está no mundo. E a Bíblia nos diz que se nós resistirmos e usarmos a palavra de Deus, ele foge e foge mesmo. Isso não tem a ver com poder. Isso tem a ver com a autoridade que Jesus nos dá. É diferente. Mas se nós pensamos de alguma forma que o diabo não nos pode fazer certas coisas, não nos pode tentar, não nos pode atrair, pode.
Pode. Portanto, nós temos que ter os olhinhos bem abertos. Mas então eu vou-te contar esta história. Queres que vou-te contar a história de um homem chamado Jesus? Ouviste alguma vez a história de um homem chamado Jesus? Vou-te contar esta história. Podes ler isto lá, por exemplo, no livro de Lucas, ou podes ler lá no capítulo 4, esta história que eu te vou contar de Jesus. A Bíblia nos diz lá no livro de Lucas que Jesus foi levado pelo Espírito Santo ao deserto e aí ele foi tentado nestas 3 áreas. E se calhar tu nunca viste isto com atenção. A primeira delas foi o ego. O que é que o diabo fez? O diabo disse assim, se te atirares... Sabes quem conhece melhor a Bíblia do que tu e eu? O diabo. Já leu muitas vezes para ver onde é que apanha uma falhazinha para nos apanhar. Aqui não apanha falha nenhuma, em nós é que ele apanha, não é? Mas ele conhece. Então, como ele conhece a Bíblia, ele usou a Bíblia para tentar Jesus nestas 3 áreas. Ele usou a palavra de Deus. E a primeira coisa que eu lhe disse com o ego foi, se tu saltares de cima do pináculo do templo, certamente, como diz lá no Salmo 91, no Salmo 91 diz o quê? Que o Senhor dará ordens aos seus anjos para nos sustentarem nas suas mãos para não tropeçarmos em alguma pedra. E o diabo disse, tal como diz lá no Salmo 91, o teu pai vai com certeza enviar os anjos para te segurarem, podes saltar do pináculo que não te acontece nada. Agora, para assim comigo para pensar um pouquinho. Era ou não era uma forma extraordinária de Jesus apresentar-se em Jerusalém? Tipo X-Men. Salta do pináculo, os anjos a segurá-lo de um lado e do outro, e ele aterra assim em Jerusalém. Chegou o Messias. Era ou não era uma coisa fantástica? Só que o Filho do Homem não tem ego. O Filho de Deus não tem ego. O Filho de Deus não é orgulhoso. O Filho de Deus faz aquilo que vê o Pai fazer e não vê Deus fazer estas coisas. Então o que o diabo tentou foi que mostrar, vou alcançá-lo aqui através do ego. Era uma entrada triunfante, mas Jesus resistiu e disse, tão simples como, não tentarás ao Senhor teu Deus, que é o que está na palavra de Deus também. E depois o diabo tentou na outra área, que foi os prazeres carnais. O diabo tentou Jesus com os prazeres carnais, o homem sem pecado, Deus, sim. Como eu te disse, não é só as questões sexuais. Agora pensa assim, Jesus estava há 40 dias sem comer e sem beber. Um prazer carnal era pôr uma batanada e um pão com manteiga. Era ou não era? Não, já fizeste algum dia um jejum de um dia inteiro sem comer e sem beber nada? Falar nisso, para a semana temos Pentecostes no domingo. Era super bom para cada um que houvesse um dia da semana que cada um tirasse para fazer um jejum. Quem conseguir estar o dia inteiro sem comer nada, fantástico. Quem conseguir tirar uma refeição, fantástico. E aproveita, ora. A gente não sabe o que é que Deus vai fazer em Pentecostes. É uma festa. Vocês sabem que o dono da festa gosta de fazer coisas boas, não é? Eu confio muito no dono da festa. Os convidados somos nós, mas o dono da festa é qualquer coisa de espetacular. Então, Jesus está há 40 dias sem comer e sem beber. O que é que o diabo faz? Transformares o pão em pedra, a pedra em pão, podes comer. Quase que disse, a manteiguinha tinham aqui. Mas Jesus disse o quê? Nem só de pão viverá o homem. Usou a própria palavra com que o diabo queria tentar e Jesus resistiu. E por último o diabo tentou com a terceira área, que é a riqueza. Mas como ele deu dinheiro a Jesus, não. Ele levou Jesus para o alto, para um monte alto e disse-lhe assim, tudo o que a tua vista alcançar, todos os reinos que tu vis dali, tudo será teu, somente se me adorares. Coisa simples. Quantas vezes nós trocamos a adoração a Deus por coisas que não valem? Problemas, um caracol, ou como diz um caramujo. É caramujo que se diz, não é? Coisas que não valem nada e nós trocamos a nossa adoração a Deus por isso. Mas Jesus não trocou. Jesus resistiu e disse o que está na palavra. Somente adorarás ao Senhor teu Deus e somente Ele servirás. Então não penses que és nenhum super-homem ou nenhuma super-mulher. Não pensas que és um X-Men ou um X-Woman que está isenta de poder ser tentada pelo diabo. Porque se ele tentou Jesus, vê bem, ele sabia quem era Jesus. Vê bem o atrevimento. Ele sabia, porque foi ele que mandou, soprando aos ouvidos de alguém, ir atrás de Jesus quando soube que Maria ia ter um filho. Foi ele que soube que um menino ia nascer. Foi ele que percebeu que aquele menino foi crescendo. Só que aquele menino cresceu sem que ele percebesse através disso que alguma coisa estava a passar. E ele ficou na dúvida. Mas naquela altura, depois de ele ter visto Jesus ser batizado e uma pomba vir do céu que diz, este é o meu filho amado em quem eu me comprazo, desculpem lá, até o mais totó percebe que ali está o Messias. Então ele vai tentar o Messias e não vai tentar a ti e a mim. É muito mais fácil nós cairmos que o Messias. Portanto, não penses que ele não vai tentar. Abre os olhos,
como se diz aqui em Portugal, abre a pestana e está atento àquilo que te rodeia. Está atento àquilo que acontece por aí. Porque às vezes as falinhas mansas, as coisas agradáveis com que nos querem comprar, são tentações para nós podermos cair. E se nós caímos nas ciladas do inimigo e não recebemos aquilo que Deus tem para nós. Eu já nem estou a falar do pecado. Eu estou a falar de não recebermos aquilo que Deus tem para nós. O novo que Deus tem para nós. E quando nós perdemos isso, é muito complicado. Talvez não tenhas revista em nenhuma destas situações. Talvez não tenhas tentações, ou talvez tenhas, talvez penses assim, não, isto falou muito comigo. O importante é saber, não fiques assustado, não fiques preocupado, é saber que hoje podes mudar a tua condição. Não interessa se estás preso no passado do difícil, não interessa se estás preso num passado de bênção, não interessa se estas 3 áreas são áreas nas quais tu cais e nas quais tu estás tão tipo areia movediça, não consegues. E como não consegues sair e percebes que cada vez te afundas mais, que é o que a gente também aprende nos filmes, eu não sei se é verdade ou não, nos filmes a gente vê assim, quando a pessoa está quase com o pescocinho já lá, diz assim, não te mexas mais que não afundas, e a pessoa não afunda. E depois chega sempre alguém com uma varazinha, e a pessoa puxa e sai, não sei o quê. E a gente às vezes está tão enredado nestas 3 áreas que acha que não, então já nem se mexe, só os olhos. Que é para não afundar mais. Só que Deus hoje está a dizer, eu estou-te a dar a mão para sair dessa areia movediça. Eu estou-te a dar a mão para sair desse lugar. Então, prepara o teu coração para aquilo que Deus tem para a tua vida, para que Deus possa fazer coisas extraordinárias. E tu agora, eu sei que esta palavra é complicada, é difícil, para mim foi. E eu sei que Deus tem que ter muita misericórdia da minha vida para poder fazer isso, mas a verdade é que se Deus quer fazer coisas extraordinárias na tua vida e na minha vida, coisas nunca vistas, tu podes neste momento estar a pensar assim, mas como? Se a minha vida está caótica, eu além de estar preso no passado de uma forma ou de outra, eu caio nestas 3 áreas e em mais 45. Estou completamente... Ou seja, eu já estou lá, já passei a areia movediça, já estou lá embaixo ao pé do vulcão, do magma, já estou lá embaixo. Mas Deus pode te tirar de lá. Não sou eu que te vou tirar de lá. Eu nem tenho muita força. Nem que eu pusesse aqui o cabo do microfone para te ajudar. Até punha, mas não tenho muita força. Mas Deus tem essa força e pode tirar de lá. Deus pode tirar da cisterna onde a tua vida te colocou e te colocou de tal forma que tu não consegues sequer ver a luz que está a passar. E quando vês a luz, ficas com medo da luz. Porque às vezes a gente às vezes prefere estar num sítio mau que já nos habituámos àquilo. Já nos habituámos àquela situação e não queremos lutar e sair de lá. E hoje o que Deus te diz é que Ele pode fazer coisas novas na tua vida. Mas tu tens que fazer algo para que isso aconteça. E sabes o que é que tens que fazer? Não feches a Bíblia, se fechaste, abre lá no mesmo sítio. Vamos ler os 2 versículos seguintes. Porque Deus... Deixa-me dizer-te uma coisa, eu posso fazer uma brincadeira. A Bíblia, além de ser uma declaração de amor que Deus fez à humanidade, é o mapa do tesouro. Aqui tem o X marca o local, como dizem os desenhos animados, não é? Aqui tem os vários X dos tesouros que nós precisamos. O primeiro tesouro da salvação, que é o mais importante, está aqui. Mas a Bíblia tem aqui, tem pistas, é como se fosse um livro que tem pistas para qual é o teu problema. A solução está aqui. Os problemas são todos iguais? Não. As soluções também não são todas iguais. Claro, tudo fica justificado em Jesus. Porque é Jesus que é o nosso solucionador através do sacrifício que fez na cruz do Calvário. Claro que é Jesus, mas a forma de resolver os problemas são diferentes. Por isso é que Jesus, cada pessoa que ele curava e fazia um milagre, fazia de forma diferente. Houve cegos que Jesus curou colocando a mão. Houve cegos que Jesus curou pegando na terra, juntando saliva e colocar. Porquê? Havia uma razão. A origem não era a mesma. A consequência visível era a falta de visão. A origem não era a mesma. Então Jesus vai tratar do teu problema e do meu problema de forma diferente. Jesus não é tipo, com todo o respeito por aqueles médicos da Segurança Social, que a gente chega lá e eles nem levantam os olhos, então o que é que se queixa? E a receita é sempre a mesma. Aquilo já está pronta quando a pessoa entra. Fazer publicidade. Paracetamol e Ibuprofeno. É sempre a mesma receita. Um tira as dores, o outro desinflama. Não é bom? Não é bom, vai à urgência. Jesus não é assim. Jesus sabe que há uma causa diferente, embora a consequência pareça que é a mesma. Então Jesus vai trabalhar de forma diferente em cada um de nós. E é isso que o Senhor nos diz hoje. O primeiro caminho para Ele poder tratar o que tem que ser tratado e sairmos da cisterna onde estamos, está lá. Capítulo 17 de Deuteronômio, versículo 18 e 19. Porque Deus não diz só o que não se deve fazer. Deus diz sempre o que se deve fazer. Então diz lá assim. Será também que quando se assentar sob o trono do seu reino,
então escreverá para si num livro um traslado desta lei do original que está diante dos sacerdotes levitas. Versículo 19. E o terá consigo e nele lerá todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer ao Senhor seu Deus, para guardar todas as palavras desta lei e estes estatutos, para cumpri-los. Então, qual é a pista, qual é a direção que Deus dá aqui para o rei? Ele diz duas coisas, ou seja, há três áreas diabólicas onde o rei pode cair com facilidade, onde nós podemos cair com facilidade. Aquelas três áreas que já vimos, o ego, os prazeres, a riqueza. Ele diz-nos aqui como. No versículo 19 ele diz, para ler o livro da lei todos os dias. Qual é o livro da lei que nós temos? É a Bíblia. É tão simples. As coisas de Deus são tão simples. Por mais complexas que possam ser, são sempre simples. Para aprender a temer ou conhecer a Deus, guardar a sua palavra e cumpri-la. Deixa-me dar um conselho a quem é pai e mãe, que ainda tem as crianças pequenas. Eu sugiro, quando tiverem entendimento, os vossos já têm algum entendimento, já se pode falar com eles. Quando estes aqui, o próprio Bernardo, ensinem um versículo simples, para ele guardar e fixar, que é o Salmo que diz, guardarei a tua palavra no meu coração para não pecar. Se vocês ensinarem isto a uma criança de pequenininho, eu tenho a certeza, tão certo como nós estarmos aqui todos hoje, que no dia que ela tiver uma tentação para fazer o errado, mesmo que o pai e a mãe lhe tenham dito para não fazer aquilo, ela vai fazer. Todos nós fizemos assim. Ela vai se lembrar. Guardarei a tua palavra no meu coração para não pecar. São estes pequenos pormenores que fazem a diferença. A palavra não é só para nós lermos, é para gravarmos no coração. E faz toda a diferença. E por isso é que o Senhor diz aqui, guardar a sua palavra e cumpri-la. Isto quer dizer o quê para nós? Quer dizer que é ser um verdadeiro cristão. Ou como a gente costuma usar aquela frase do católico não praticante. O evangélico não praticante também já existe hoje em dia. É aquele que só vem ao domingo e só vem ao domingo. E só vem ao domingo e só vem ao domingo. Quando calha. Quer dizer que não vai para o céu? Não, não quer dizer nada disso. Só não vai para o céu quem estiver em pecado. E mesmo assim depende sempre do julgamento que o Senhor possa fazer depois. É o que está na palavra de Deus, eu não posso ser de outra forma. Não sou manipulador como muita gente está aí fora. Mas o meu objetivo de vida é só ir para o céu? Não. Eu quero viver o melhor que Deus tem para mim nesta terra. Eu quero viver o melhor com a minha casa. Eu quero deixar um legado para os meus filhos, para os filhos dos meus filhos e para os filhos dos meus filhos. Eu quero deixar esse legado. Então, se eu quero viver essa vida abundante, se eu quero que aquilo que Deus está a gerar para mim, se eu quero ter os caminhos do deserto e os rios no ermo, não posso só fazer o básico, os mínimos olímpicos. Não posso, tenho que fazer mais do que isso. Tenho que ser testemunha de Jesus. E ser testemunha de Jesus é isso mesmo. É ler a Bíblia, é estudar a palavra, ansioso por conhecer Jesus melhor do que a nós mesmos. O apóstolo João, a Bíblia diz-nos que ele gostava de recostar a sua cabeça no peito de Jesus enquanto estava a orar. Nós podemos recostar a cabeça no peito de Jesus quando lemos a palavra. Tudo depende da forma como nós fazemos as coisas, do amor que nós temos, da intensidade que nós temos. Como há pouquinho vimos as 3 tentações de Jesus no deserto. O que é que Jesus fez? Vocês viram em algum daqueles momentos Jesus dizer ao diabo, vai-te embora? Não. Porque era importante que a gente soubesse da história. Claro que Jesus podia ter, não é? Era só, desapareceu o diabo. A questão não é essa. Jesus quis nos mostrar que o que ele fez não é preciso ser alguém cheio do poder. É só usar a palavra, que a palavra tem poder. E foi isso que Jesus nos quis mostrar. E Jesus resistiu ao diabo, usou sempre a palavra de Deus. E connosco não deve ser diferente. Mas como é que nós podemos, se o diabo amanhã nos vier tentar, como é que nós podemos usar a palavra de Deus se não a soubermos? Tenho o telemóvel, não tenho bateria. O diabo, espera aí que eu vou só carregar aqui um pouquinho e já te vou ler o Salmo 91. Não dá. A gente temos que saber a palavra de Deus. Senão, como é que nós podemos resistir-lhes? E sabem como é que a gente conhece a palavra de Deus? Lendo a Bíblia. Sabem como é que a gente conhece a história de Portugal? Lendo um livro de história de Portugal. Sabem como é que a gente conhece a história do Brasil? Lendo um livro da história do Brasil. Sabem como é que a gente conhece a história universal? Lendo um livro sobre história universal. Se nós não lermos, nós não conhecemos. Claro, quando eu digo ler, podemos ouvir. Hoje em dia temos a facilidade nos dispositivos eletrónicos da Bíblia falada, o que é fantástico. Nem toda a gente tem facilidade em ler, ou tem muito tempo para ler, e a gente podemos ler, podemos ouvir a Bíblia falada enquanto vamos
no transporte público, enquanto estamos à espera de uma coisa qualquer, enquanto estamos à espera de uma consulta médica. Não sei o vosso caso, mas normalmente os médicos onde eu vou conseguem sempre chegar a horas, mas é do seguinte. A gente espera sempre ali meia hora, 20 minutos, uma hora. A gente pode aproveitar esse tempo, em vez de estar a dar dinheiro ao Elon Musk e ao Zuckerberg, podemos estar a usar esse tempo para a gente ler a palavra de Deus. Sabem que posso dizer uma coisa para provocar? Posso ser provocador? Eu acho que é a minha leitura. Um cristão que não lê a Bíblia não é cristão. Eu peço desculpa se ofendi alguém. Um cristão que não lê a Bíblia gostava de ser cristão, mas não é cristão. Porque como é que eu posso dizer ser cristão quer dizer que eu sou um Cristo na Terra? O que quer dizer ser cristão? O que é que Jesus nos diz que fazia? Eu só faço tudo o que eu vejo o Pai fazer. Como eu não tenho a capacidade espiritual de estar a ver o que Deus faz, a forma que eu tenho de saber o que Deus faz é ler a Bíblia. Portanto, se eu quero ser um Cristo na Terra, eu tenho que ler a Bíblia. Lamento imenso se desiludir alguém, mas quem não lê a Bíblia pode estar num processo para ser cristão, mas ainda não é cristão. Mas eu aceitei Jesus como meu Senhor e Salvador. Fantástico. Tens o céu, mas não és cristão. Lamento imenso. Sei que se calhar alguém vai postar isto depois na internet a dizer coisas e coisas. Podem dizer o que quiserem, que eu vou dormir à noite descansadinho da vida. Porque sei que o que eu estou a dizer é a palavra de Deus. A verdade é essa. Nós não precisamos ter todos o mesmo ritmo. Nós não precisamos de ler todos da mesma forma. Não precisamos de ler todos da mesma maneira. Deixem-me dizer-vos uma coisa. Para quem está aqui na Arca já há mais tempo. No ano 2021, nós começámos um desafio de leitura da Bíblia, do dia 1 de janeiro ao dia 31 de dezembro. Não sei se vocês sabem, mas a Bíblia, se nós lermos de uma forma simples, todos os dias 3 capítulos, e ao sábado e domingo 4, num ano a gente lê a Bíblia. Então nós lançámos um desafio de ler a Bíblia num ano, do dia 1 de janeiro ao dia 31 de janeiro. E todos os dias eram colocados os versículos, os capítulos que a gente tinha que ler. Eu diria, de uma forma positiva, talvez 2 pessoas me tenham acompanhado nessa leitura de um ano. Não me venham dizer que é falta de tempo. É falta de tomar a decisão certa para fazer. E o que Deus nos está a chamar hoje é para tomarmos a decisão certa. Como eu disse, vais para o céu? Vais. Podes ver milagres? Podes. Deus vai fazer muitas coisas? Vais. Mas não vais ter o rio no ermo. O rio no ermo, nem o caminho do deserto. Isso não vais ver. Porque só vê isso quem se aprofunda com Deus. Os milagres podes ter. Eu não sei se reparaste. Deus não faz nada por acaso. Há momentos, e a Sandra sabe, que é testemunha disso, e algumas pessoas também, há momentos em que eu sei com várias semanas de antecedência o que é que vou pregar no dia tal. Porque Deus me diz, não sei ainda como, mas sei o que é que vou ministrar no dia tal. Mas nas últimas semanas, por acaso, não é isso. E é uma forma que Deus também tem para apertar aqui o coração, para a gente não começar a ter o ego assim muito inchado. Né? Deus vai mostrando que a gente só depende mesmo dele. Mas se nós formos ver as últimas ministrações que Deus fez aqui na Arca, vocês veem que tudo, que o Senhor foi preparando o caminho para Pentecostes. Vejam bem, a Sandra ministrou sobre o vaso. A necessidade de nós termos, esta é verdadeira ou artificial? É verdadeira. A necessidade de termos vida verdadeira em vez de vida artificial, em vez de ter de plástico. O Senhor ministrou-nos nisso, a importância de nós deixarmos que Ele nos molde à sua vontade. Depois, o Senhor nos traz uma ministração sobre qual é o nosso propósito. O nosso propósito é o quê? Glorificar a Deus de todo o coração, como diz em Jeremias, buscar-me-eis e me achareis quando me buscares todo o coração. O Senhor nos mostra esse caminho, mais o caminho das distrações do que podia acontecer. Depois o Senhor traz uma ministração sobre o tanque de Betesda, em que a gente pode perder o milagre porque Ele está ali ao pé, mas eu tenho os olhos em tanta coisa que não vejo o homem dos milagres, que é Jesus, a passar por mim. E depois o Senhor hoje nos diz que quer fazer coisas novas. E depois temos Pentecostes para a semana. Eu não sei. Ou nós realmente percebemos que Deus está-nos a dar as pistas todas para a gente ter uma mudança brutal de vida, ou então vamos continuar com a mesma vida, a ver os outros fazer coisas fantásticas no reino de Deus e nós a ficarmos sempre com o sentimento de mas porquê é que Deus não faz comigo? Porque nós não estamos a dar o nosso coração a Deus. E é isso que o Senhor está aqui a dizer. Atenção, eu não estou aqui a tirar pedras a ninguém em relação à leitura da Bíblia. Eu sei que às vezes é difícil, mas o que eu sei também é que tudo depende de uma decisão nossa. E tudo o que é para Deus depende de uma decisão nossa. Talvez agora que percebemos que Deus mandou o rei ler a lei, talvez caia a ficha e a gente possa mudar o nosso estilo de vida. Porque, na realidade, há coisas que
Nós temos que perceber. Eu, que há uns meses largos, vi um pregador aí não sei se foi, já nem sei o que foi. Alguém pôs um post na internet, que vocês com toda a certeza já viram também, que dizia uma coisa super interessante, que era, graças às redes sociais, ou seja, aquilo era do género, as redes sociais não são tão más como se pensa. E ele dizia alguma coisa do género, graças às redes sociais, nenhum de nós, quando chegar ao céu, pode desculpar-se perante Deus que não teve tempo para ler a sua palavra. Porque é só ir ver o histórico tempo que gastámos no Facebook, no Instagram e nas outras todas. Portanto, nem vale a pena, ou seja, é uma desculpa que a gente já não dá quando chegarmos ao pé de Deus. Senhor, eu não li a tua Bíblia. Então, mas foste cristão quantos anos? Fui cristão 83 anos. E em 83 anos não conseguiste ler nem ao menos um capítulo por ano? Um livro só são 66, ainda se sobrava 20 para ir ao Facebook, diz Deus. E o cristão diz, não, meu Deus, não tive tempo nenhum. Eu tinha uma vida tão intensa, e depois ali Deus puxa do relatório 83 anos, 450 milhões de horas no Facebook, 323 milhões de horas no Instagram, e a gente não tem desculpa para dar. Não é? Eu também gasto tempo nas redes sociais. Amém? A gente tem que saber priorizar as coisas. Não faço tudo certo, mas esforço-me um pouquinho. Amém? Mas Deus mandou o rei ler a lei. Porquê? Porque é importante a gente ler a lei. É importante ler a palavra de Deus. Qual foi a outra direção que Deus deu ao rei? Foi escrever um livro com base na lei que leu. Agora vejam bem, isto tem uma precedência. Se eu não leio a lei, não posso escrever um livro sobre a lei. Posso fazer uma brincadeira? Ou já estão muito zangados comigo? Há alguém a precisar, eu sei que há uma pessoa que precisa, tirando essa pessoa, alguém precisa de um segundo caderno que recebeu no início do ano para escrever as suas experiências com Deus? Ou uma caneta nova, porque já gastou a tinta? Se eu fosse somente fazer apostas, diria que a maioria ainda não chegou à 10ª página. E já estamos no fim de maio. Deus dá-nos ferramentas para fazer as coisas. A gente pode querer fazer ou não querer fazer. Porquê é que é importante escrever a lei? Nós temos aqui alguém que ainda está a estudar, tirando os mais novos. E ela sabe melhor que ninguém que uma das formas da gente estudar é a gente escrever aquilo que a gente leu, porque a gente memoriza. Então, só quando nós estamos a escrever aquilo que Deus nos disse através da sua palavra, nós estamos a escrever não aquilo que está escrito na Bíblia, mas aquilo que Deus falou connosco enquanto nós estávamos a ler. E isso faz toda a diferença no nosso coração, que é eu perceber o que é que Deus quer de mim e o que é que eu quero de Deus. Sabem para que é que serve a oração? Já agora, vou fazer aqui mais uma à parte. A oração não serve só para eu pedir coisas a Deus. A oração serve para Deus me pedir coisas. Eu sei que a gente nessa altura levanta normalmente, porque aquilo começa a ficar o clima mais pesado. Mas Deus fala connosco. A oração é um caminho em duas vias. Eu vou para lá e Deus vem para cá. Eu falo com Deus e Deus fala comigo. Quer dizer que eu tenho que estar preparado para ouvir Deus falar. Deus nunca vai magoar ninguém, podes ter a certeza. Não sei se no passado disseram isso, mas Deus nunca magoa ninguém quando a gente ora, nem quando a gente não ora. Deus fala ao nosso coração, mas escrever um livro com base na lei que Ele leu, para nós, profeticamente falando, está a falar de quê? Está a falar da necessidade de termos comunhão com o Espírito Santo. Tão simples quanto isso. Não está a falar em eu escrever a Bíblia. Claro que se algum de nós quiser traduzir para uma língua que ainda ninguém conseguiu traduzir até hoje, é fantástico. Mas o que Deus nos está a dizer aqui é da necessidade imperial, absoluta, de termos um tempo devocional com Deus. Cristão que não tem um tempo devocional com Deus está 90% mais próximo de cair em pecado do que aquele que tem um tempo devocional com Deus. Porque é no tempo devocional que a gente recarrega as nossas baterias. Porque é no tempo devocional que Deus fala connosco. Se nós tivermos esse tempo devocional com Deus, eu posso te assegurar uma coisa. Se estiveres quase a cair naquela área, o Espírito Santo vai-te dizer, olha, está perigoso ali, faz assim hoje. Deus avisa-nos e alerta-nos nesse tempo devocional. É para isso que o Senhor nos fala. Este segundo ponto fala da necessidade de nós fecharmos realmente num lugar secreto todos os dias e falarmos com Deus. O tema aqui não é orar, porque a Bíblia nos diz, e é verdade, nós podemos orar em todo o tempo. A Bíblia diz-nos orar sem cessar. A gente pode ir no transporte público a orar no Espírito. A gente pode ir no nosso local de trabalho, estarmos a orar. Podemos estar em casa a jantar e a orar. Podemos fazer isso tudo. A questão não é só o orar. A questão é aquele momento em que, como dizia esta música que nós cantámos há pouquinho, em que o tempo para. Quando o Rei chega, o tempo para.
Quando o rei chega, a atmosfera muda. Quando o rei chega, é como se o céu se abrisse ali naquele lugar. E é o tempo em que o Criador e a criatura tinham comunhão. E têm comunhão. É isto que o Senhor espera de nós, ter este relacionamento. E se ler a palavra é fundamental, pois traz-nos conhecimento e alimento, este tempo a sós com Deus é o que nos ajuda a manter no caminho certo. É o que nos ajuda a ficarmos no trilho certo, a não desviarmos, como a Bíblia diz, nem para a direita, nem para a esquerda, e não sairmos. Eu sei que às vezes é complicado, porque realmente o nosso passado nos ajuda a ficar lá presos e não conseguimos vir ao presente. E é no presente que nós temos de tomar estas decisões. É no presente que nós temos de ter esta decisão de fazer as coisas certas com Deus. Deixa-me dizer-te uma coisa. Nós às vezes usamos alguns clichês na igreja relacionadas com o Espírito Santo e às vezes a gente pode ter uma ideia diferente do que é o Espírito Santo. Nós muitas vezes usamos o termo de sermos cheios pelo Espírito Santo, que o Senhor nos possa encher do seu Espírito Santo. Eu não sei, mas se calhar a gente às vezes cria na nossa mente, porque nós seres humanos visualizamos tudo aquilo que falamos, é ou não é? A gente cria imagens na nossa mente das coisas. E se calhar quando a gente fala em encher do Espírito Santo, se calhar a gente às vezes pensa que nós somos uma vasilha em que o Espírito Santo Deus vai encher o Espírito Santo. O Espírito Santo não é um líquido, amém? O Espírito Santo é uma pessoa, ok? No original hebraico, quando se fala em ser cheio do Espírito Santo, sabem o que isso quer dizer? Não é eu ter muito Espírito Santo. É o Espírito Santo ter muito de mim, que é completamente diferente. Quanto mais o Espírito Santo tem de mim, das minhas rezinguices, das minhas manias, e elas vão sendo limadas para eu ser como Ele é, para que os 9 gomos do fruto do Espírito sejam reais na minha vida, os dons sejam ativados, à medida que eu vou diminuindo e Ele vai crescendo em mim, isso é que é ser cheio do Espírito Santo. Isso é que é ter a plenitude do Espírito Santo, quando eu não vivo mais para mim, mas vivo para Ele. E isso nós só obtemos como? Lendo a palavra e tendo um tempo devocional com Deus. Claro que nós, num tempo de oração, nós podemos impor as mãos e sermos batizados com o Espírito Santo, claro que sim. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que começou um processo de nós diminuirmos para que Ele cresça em nós. Nenhum de nós, se já está super feliz porque foi batizado pelo Espírito Santo, fala em outras línguas e Deus já deu algum dom, se estamos felizes com isso, fantástico. Mas há muito mais do que isso. Há muito mais do que somente isso. Há muito mais do que somente ter o dom da profecia, ter o dom da palavra de sabedoria e conhecimento, ter o dom da cura, ter o dom da fé, ter o dom da operação de milagres. Há muito mais do que isso. O dom de discernimento de espírito, falar em línguas estranhas, interpretar. Há muito mais do que isso. Há a vida do Espírito Santo em nós. Porque é que vocês acham... Vejam bem, a Bíblia nos relata lá no livro de Atos que quando Pedro passava na rua, a sombra de Pedro curava as pessoas. Porquê? O que é que a sombra dele tinha de especial? Nada. Era o poder do Espírito Santo. Porquê? Porque não era somente o falar em línguas. Era um tempo de oração, era um tempo de busca, era um tempo de obediência. E estamos a falar do homem que era tudo menos obediente. Estamos a falar do homem que traiu Jesus 3 vezes. Então, se tu achas que já traíste Jesus na tua vida, meu irmão, minha irmã, ao pé de Pedro somos uns aprendizes. Pedro, sabes quem foi o único homem além de Jesus que caminhou sobre as águas no planeta Terra? Foi Pedro. Eles estavam no barco, todos cheios de medo, porque começavam a ver uma figura lá ao longe, no escuro, a caminhar pelas águas. Pensaram logo todos, um fantasma. Andavam com o mestre, dia e noite. Não somos diferentes deles, nem eles são diferentes de nós. Nós andamos com Jesus e às vezes caímos em coisas. E o único que teve coragem de dizer, mestre és tu, os outros nem coragem tiveram de dizer nada, de balbuciar nada. Mestre és tu, sou. E o que é que Pedro lhe diz? Senhor, debaixo de uma palavra tua eu vou ter contigo. E o Senhor disse, vem. E Pedro saltou e foi caminhar nas águas. Eu acho que todos começaram a fazer apostas lá no barco. O gajo vai cair, o gajo vai cair. Mas não caiu. Ele foi até Jesus. Mas ele caiu. Porquê? Quando tirou os olhos de Jesus e começou a olhar para o vento. Quando a gente tira os olhos de Jesus, a gente cai. Somos humanos como Pedro é humano. E o que é que o Senhor fez? A minha Bíblia diz uma coisa, não sei se a vossa diz. A vossa Bíblia diz o quê? Que Jesus disse assim, Pedro, homem de pouca fé, não lês a Bíblia, não tens o devocional comigo. Não, Jesus não fez nada disso. Jesus deu-lhe a mão. O Senhor hoje está aqui para nos dar a mão. E quando deu a mão, a Bíblia nos diz que voltaram os dois para o barco e não foi a nadar. Portanto, ele foi e veio a caminhar pelas águas. Portanto, se tu achas que não mereces o rio no ermo e o caminho no deserto, olha para Pedro e acha que não mereces. Não mereces.
Mas é a graça do Senhor. Foi a graça do Senhor que tirou Pedro daquela vida miserável que ele tinha. E é a graça do Senhor que nos quer trazer coisas novas hoje, nesta manhã. Mas temos que abrir o nosso coração. Mas temos que entender a importância de ter essa proximidade com Deus. Pedro, eu fiz uma brincadeira, porque Pedro não precisava ter um devocional com Jesus, porque Pedro comia com Jesus todos os dias. Pedro dormia com Jesus todos os dias. Pedro ouvia as coisas que se passavam. Pedro estava presente quando Jesus estava triste. Pedro estava presente quando Jesus estava alegre. Pedro via os milagres. Pedro viu o poder de Deus agir. E isso é o que o Senhor quer. Isso é que se chama estar próximo de Jesus. E hoje o Senhor está-nos a dar este ensinamento precioso. Hoje o Senhor nos diz o que fazer para não cairmos em 3 áreas tão difíceis como o ego, os prazeres e o amor ao dinheiro. Por isso, a partir de hoje, já só cai nesta armadilha quem quiser. A gente até pode agora sair daqui e dizer assim, eu não vou nada ler a Bíblia toda, ainda me faz mal à vista, ainda posso ficar cansado. As decisões, cada um toma a decisão que quiser. O Senhor o que nos está a dar é um ensino precioso que nós podemos fazer. Porque Deus diz que vai fazer algo novo na tua vida. E eu creio que Deus vai fazer algo novo nas nossas vidas. Eu creio que este tempo todo que Deus nos tem ministrado a pensar em Pentecostes. A gente agora também não pode ver o dia de Pentecostes como uma coisa mágica, ok? Mas é uma festa. É uma festa em que o rei da festa se faz presente de uma forma mais poderosa, de uma forma mais vibrante do que faz normalmente. Porquê? Porque nós ansiamos também por isso. Sabem porquê que aconteceu Pentecostes em Jerusalém? Porque o povo ficou a orar. Porque o povo ficou ali e obedeceu a Jesus. O que o Senhor nos está a dizer é que se nós obedecermos a Jesus, Deus faz coisas grandiosas na nossa vida. Deus quer nos fazer algo sobrenatural. Deus quer fazer coisas em nós. Porquê? Porque Deus é bom. Deus não ganha nada em troca. Nós é que ganhamos tudo. Mas também há uma coisa que deixa-me dizer-te, é que nós nunca perdemos para Deus. Nem o tempo que a gente gasta, nem as finanças que nós ofertamos. E eu não estou a falar de finanças, mas tudo aquilo que nós damos para Deus, nós nunca perdemos. Porque nós ganhamos sempre infinitamente mais. Porque o amor de Deus é tão grande, tão maravilhoso, que aquilo que nós nem sequer imaginamos, Deus nos faz. Então, se tu queres ter esse tempo novo de Deus na tua vida, hoje tens de tomar essa decisão. Tens de tomar a decisão de não ficar preso ou presa no passado. Tomar a decisão de mudar de vida. Tomar a decisão de crer que Deus pode fazer isso. E tomar a decisão de vou, de facto, envolver-me mais com Jesus. Não é com a igreja, é com Jesus. Claro que é bom, é gostoso estarmos todos aqui juntos ao domingo. Agora começa a ser até muito caloroso. Começa a ficar mais quentinho. É bom estarmos todos juntos ao domingo. Mas é melhor estarmos mais juntos com Jesus ainda. Não interpretem que não é bom estar na igreja, claro que é. Mas a igreja deve ser o corolário daquilo que a gente foi fazendo durante a semana com Jesus. E quando a gente chega aqui ao domingo, a gente vem tão cheios de Deus, tão cheios do seu amor, tão cheios da sua graça, tão cheios do seu poder, que realmente aqui a gente fica só na fase da ministração ao Senhor e não há mais nada. Porque é tão poderoso aquilo que Deus quer fazer em nós. E nós vamos começar a ter esses testemunhos daquilo que era impossível e que Deus fez. E não é preciso saber, mas eu tinha aquela área fraca. Já... Isso ninguém precisa de saber. Se a gente quiser dar um testemunho fantástico, o que é importante saber é, Deus fez na minha vida. Deus fez na vida de cada um. Porquê? Porque isso edifica a nossa fé. Um testemunho de um milagre. Sabem quantas vezes, eu não sei se sou só eu, que a gente às vezes acha que só os outros é que têm coisas e nós não recebemos nada. Mas quando é alguém mais próximo de nós que tem um milagre, a gente pensa, espera aí, está a chegar. E hoje o milagre está a chegar. Semana passada o Senhor nos disse que o milagre ia chegar. Eu sei que esse milagre vai chegar, eu sei que coisas poderosas o Senhor vai fazer. Mas nós temos que mudar algo. Então, se tu queres realmente mudar alguma coisa na tua vida, levanta-te do teu lugar, fecha os teus olhos, fica em pé e começa a falar com o Espírito Santo nesta hora. Começa a pedir ajuda ao Espírito Santo. Eu não sei, talvez tenhas algo que tenhas que te arrepender. Arrepende-te hoje ao Espírito Santo. Não é comigo que tens de te arrepender, nem com a Sandra. Nós não temos um confessionário para a gente se ir arrepender. Nós temos que nos arrepender no coração, falando com o Senhor Jesus. O nosso confessionário é o nosso coração. Se tens algo que pedir perdão ao Senhor, este é o tempo de pedir perdão ao Senhor. Se tens algo, se tens de reconciliar com Deus, se achas não, se tens a certeza que a tua vida tem estado afastada de Deus e dos seus princípios, reconcilia-te com Deus agora. O nosso Deus é um Deus de amor, o nosso Deus é um Deus que não vem atirar pedras a ninguém. O nosso Deus é um Deus que nos ama. Pai, eu oro pela vida de cada um dos meus irmãos, Deus.
Pai, eu te agradeço pela coragem que cada um tem de enfrentar as suas situações. Deus, eu te agradeço, Senhor, porque cada um deles, Pai, não desiste daquilo que tu tens, não desiste da importância de fazer o que é o certo, Pai. Não desiste de jogar aos teus pés, Senhor, como uma criança se joga aos pés do Pai para receber um abraço de teu. Mas eu oro, Senhor, para que hoje todo aquele, meu Pai, que possa estar preso a um passado, seja abusivo ou não abusivo, seja traumático ou não traumático, que hoje possa ser liberto, Pai, no nome de Jesus. Eu oro declarando, Senhor, que hoje vai haver mudanças neste lugar. Te peço, meu Deus, possas enviar os teus anjos para nos ministrarem quando nós estamos aqui, Deus. Que os teus anjos nos possam ministrar, trazendo cura, trazendo restauração aos nossos corações. Meu Deus, eu te peço, Senhor, se há algum laço sobre as nossas vidas, que os teus anjos possam quebrar nesta hora, na autoridade do nome de Jesus, para que possamos ser livres para caminhar na tua presença, meu Deus. Pai, se foi as bênçãos sem medida que recebemos no passado e estamos presos por elas, que hoje possa vir humildade sobre os nossos corações. Vem, Senhor, trazer essa humildade sobre cada um de nós, sermos humildes como Jesus os era. Jesus era o Messias, Jesus é o Messias e só vemos humildade ali. Só vemos vontade de servir, só vemos amor, só vemos capacidade de perdoar. Então hoje faz-nos ser mais próximos de Jesus. Deus, se até hoje não conseguimos ler a Tua Palavra, traz-nos hoje esse entendimento da importância de ler a Tua Palavra, meu Deus. Pai, se até hoje não conseguimos ter um tempo devocional contigo, sentarmos na Tua presença, chorarmos nos Teus ombros, Senhor, como João chorava no ombro de Jesus, que a partir de hoje a gente entenda essa necessidade, essa importância, Pai, e possamos perceber que temos que gastar tempo das 24 horas de vida que Tu nos dás diariamente, temos que tirar tempo para estar na Tua presença. Pai, eu oro declarando, Senhor, que sobre a vida dos meus irmãos, Pai, chegou o tempo, meu Deus. Chegou o tempo de ver o caminho no deserto a ser construído. Chegou o tempo de ver o rio no ermo começar a fluir. O rio com águas vivas. Não é água choca, não é água suja, não é água que traz doenças. É água que vem do trono. Então que hoje, Senhor, Tu possas começar a produzir isso. Deus, eu sei que já começaste a gerar no mundo espiritual isso. Então começa a trazer hoje, eu chamo à existência, Senhor, cada coisa nova que Tu tens para os meus irmãos, cada coisa nova que Tu tens para mim, eu hoje chamo à existência no nome de Jesus, declarando tempo de mudança, tempo de restauração, tempo de coisas novas. Faz as coisas novas hoje, Senhor. Abre os nossos corações, Pai. Tu sabes aquilo que cada um precisa. Tu sabes aquilo que cada um tem que ter de novo, meu Deus. Então hoje é o tempo de falares com cada um de nós, Senhor. Mas é o tempo de trabalhar nos nossos corações também, Senhor. Oh, meu Deus. Faz esse milagre hoje na nossa vida, meu Pai. Oh, Deus. Precisamos do Teu toque, Senhor. Eu sei que são decisões que nós humanamente não conseguimos tomá-las, Deus. Então vem, Senhor Espírito Santo, nesta hora e enche os nossos corações da Tua presença. Sela os nossos corações, Senhor, com a Tua presença. Eu declaro que toda a mente está cativa ao Espírito Santo neste lugar. Eu repreendo todo o pensamento maligno que possa tentar vir para nós divagarmos e não estarmos atentos àquilo que Deus está a fazer sobre as nossas vidas. Vem, Senhor Espírito Santo. Tu sabes a necessidade que cada um tem, Senhor. Tu sabes aquilo que cada um precisa, Deus. Tu sabes aquilo que é importante nesta hora, Senhor. Então vem-nos mostrar, Deus. Vem trabalhar sobre as nossas vidas nesta manhã, Senhor. Vem trabalhar, Senhor. Vem trabalhar sobre cada um de nós, Pai. Tu sabes a necessidade que cada um tem. Abre o teu coração para o Espírito Santo nesta hora. Fala com Ele. Pede-lhe essa ajuda para Ele falar contigo, para Ele te mostrar o que está errado. Deixa que o Espírito Santo entre no teu coração nesta manhã. Nós tomamos, Senhor, esta ceia nas nossas mãos, Deus. Nós pegamos no pão, como o Senhor Jesus nos ensinou. Este é o corpo de Jesus. Este é o corpo do Cordeiro que deu a vida por nós. Para que nós pudéssemos ter vida, Ele deu a sua vida. Para que nós pudéssemos sair do passado onde estávamos escravos e presos. Mesmo já cristãos, mas escravos ainda do nosso passado. Foi para isso que Ele deu a sua vida. E hoje nós tomamos este pão nas nossas mãos. E a primeira coisa que eu te digo é: nada é impossível para Deus. Toma nota bem disso. Guarda isso na tua mente e no teu coração. Nada é impossível para Deus. Ainda o olho não viu, nem o ouvido ouviu aquilo que Deus está a preparar para cada um de nós. Então não impeças aquilo que Deus tem para ti, só porque tu achas
que não mereces, que não és digno. O sangue de Jesus é superior a isso tudo. Senhor, nós hoje tomamos o teu pão e ao comermos este pão nós declaramos 3 coisas. Declaramos que não somos homens e mulheres de ego. Declaramos que não somos homens nem mulheres que têm prazeres carnais. E declaramos que não somos nem homens nem mulheres que têm um coração no dinheiro. Que hoje nenhuma dessas 3 áreas, se nós estávamos envolvidos nelas, que hoje fomos libertos dessas 3 áreas, hoje possamos declarar ao comer este pão que a tua vida está sobre nós, meu Deus. Podemos comer. Louvado seja o teu nome, Senhor. Louvado seja o teu nome. Toda a glória para ti, Senhor. Toda a honra, toda a glória para ti. Santo, santo, santo és tu, Deus. Oh, meu Pai. Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor Jesus. Oh, Senhor. Obrigado, Senhor, porque foste àquela cruz. Santo, santo, santo és tu, Senhor. A ceia não é um ritual, a ceia não é uma coisa mecânica. A ceia é nós estarmos a partilhar o pão com Jesus. A ceia é nós estarmos a partilhar o vinho, o sumo com Jesus. Porque é a sua carne e o seu sangue que foi dada por nós. Nos perdoa, Senhor, porque quantos de nós te traímos mais vezes do que Pedro, Senhor? Nos perdoa. Nos perdoa, Senhor Jesus. Nos perdoa porque às vezes parece que não valeu a pena o teu sacrifício naquela cruz. Nos perdoa, Senhor. Mas valeu a pena. Oh, Senhor. Eu declaro sobre a tua vida está o sangue de Jesus. Esse sangue que cura, que salva, que restaura, que redime, que protege. Está sobre a tua vida e sobre a tua casa. Por muito difícil que seja para ti aceitares esse passado, receberes o que Deus tem para ti no presente, hoje ao cear eu declaro que aquilo que está a ser gerado, nós vamos receber. Eu declaro sobre a vida de cada um que os rios no ermo são uma realidade, que o caminho no deserto é uma realidade. Eu digo mais ainda, deixou de haver deserto para ti. Deixou de haver deserto porque os rios de água viva trazem vida. E onde há deserto não há vida, mas onde há rios há vida. É um caminho que se transforma em vida. Porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então que essa vida que é Jesus hoje possa entrar nos nossos corações. Pai, eu declaro que cada um que hoje está aqui, Senhor, ao bebermos este sumo de uva, nós estamos a dizer, Senhor, que aceitamos o teu caminho e aceitamos o teu rio. Queremos fluir no teu rio. Estamos a dizer, Senhor, que ao fazer esta ceia hoje, ao fazer este ato profético, nós estamos a dizer que não nos contentamos com o que já recebemos até hoje. Precisamos do mais que tu tens para nós, das coisas novas. Então eu hoje declaro que coisas novas virão sobre as nossas vidas, no nome de Jesus. Podemos beber. Amém. Te adoramos, Senhor. Te adoramos. Toda a honra seja para ti, Senhor. Toda a glória seja para ti, Senhor. Todo o louvor seja para ti, meu Deus. Louvado seja o teu nome. Louvado seja o teu nome, Senhor. Faz coisas novas, Senhor. Abrimos o nosso coração para ti esta manhã, Senhor, para poderes fazer coisas novas nas nossas vidas, coisas novas na nossa casa, coisas novas nos nossos filhos, Deus. Pai, eu entrego nas tuas mãos, Senhor, cada dízimo, cada oferta que foi entregue na tua casa, Pai. Que nós sabemos, meu Deus, que os princípios bíblicos são para se cumprir e nós cumprimos, Pai. E debaixo desse princípio bíblico eu declaro, não faltará farinha nas nossas amassadeiras, nem faltará azeite na nossa botija. Pode vir aí o que vier, pode vir o que quiserem. O Senhor proverá, da mesma forma que as aves dos céus não têm falta de nada, nem os lírios do campo. Eu oro declarando que nós seremos prósperos. Prósperos para que o reino de Deus avance, prósperos para que o órfão, a viúva, o necessitado, o irmão que precisa de ajuda, nós vamos ter sim. Vamos ter para poder colaborar, vamos ter para ajudar. Porque é isso que se chama a Igreja do Senhor, é isso que se chama a Igreja de Jesus, é a Igreja que se chama pelo seu nome.
É assim que funciona. Obrigado, Deus, por nos dar esse coração abençoador, porque somos tão abençoados por Ti, Deus. Como podemos não abençoar o nosso próximo? Quanto ao mais que o amor do Pai, a graça redentora do Senhor Jesus Cristo de Nazaré e a doce comunhão com o maravilhoso Espírito Santo seja com cada um de nós. Tem um final de maio fantástico, mas tem um junho maravilhoso. Que o Senhor, neste mês de junho, faça milagres na tua vida. Que este mês de maio é o fim da idolatria. Prepara-te para o que vai vir em junho. Se é uma bênção onde tu estiveres, se é uma bênção no teu trabalho, se é uma bênção em casa, eu declaro que a tua casa a partir de hoje vai ser um pedacinho do céu. Não interessa o que foi até aqui, mas a partir de hoje será um pedacinho do céu, onde Jesus tem prazer em estar presente, onde Jesus tem prazer em mudar o que está errado. Vai em paz, tenha uma semana abençoada, no nome de Jesus.